Prazer a todo mundo e prazer, Léo, primeira vez que a gente está se conhecendo. Meu nome Prazer. é Leonardo Menezes, eu sou engineering manager, eu moro na Suécia. Comecei a trabalhar tecnologia no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro antes, na Tijuca, perto do Maracanã. Hoje eu já moro há 4 anos aqui na Suécia e eu fiz a transição aqui na Suécia de senior engineer para engineering manager. Eu trabalhava antes na Klarna, eu não sei se você conhece, se é grande na Bélgica, e hoje eu trabalho no Spotify. Pô, muito massa. Bom, prazer, Léo. Também sou Léo. Basicamente, eu sou de Floripa. Eu estudei com galego por bastante tempo da minha vida. A gente fez ensino médio juntos. Uma parte da graduação, ele fez sistemas na UFSC, eu fiz engenharia de controle e automação lá. Mas no final do curso eu estava só pegando optativa de sistemas, então a gente fez algumas matérias juntos. Quando eu estava para acabar o curso, eu fui para a Alemanha, fiquei um tempo lá fazendo meu TCC e depois apliquei para uma empresa aqui na Bélgica, vim para cá, tô aqui há 3 anos e é isso aí, tô trabalhando como desenvolvedor, full stack aqui e é isso aí, prazer. Bacana. E full stack, mas você se considera mais back-end, front-end, ou se considera realmente Mais full stack? front-end. Mais front-end? Mais front-end. Massa. Eu acho que a gente pode, de repente, começar do começo e falar como que é chegar na Europa, assim, como que cada um Sim. chegou aqui, de repente. Acho que o Léo Menezes pode começar aí, como é que foi sair do Rio e chegar na Suécia? O que teve que acontecer para você chegar aqui? Cara, então, eu comecei minha carreira trabalhando na Stone Pagamentos. Depois, eu sempre trabalhei muito com back-end, comecei trabalhando muito com C#. Depois disso, eu fui para o OLX. E na época, eu estava ainda fazendo faculdade, só que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar no 3º ou 4º período da faculdade, full-time, CLT. Nossa. E o que tornou muito difícil acabar a graduação, né? Porque, como vocês podem imaginar, a FRJ é full-time e não tem como fazer horários alternativos, alguma coisa assim. Mas isso acelerou bastante também, né? Tipo, você acabou a faculdade com vários anos de experiência já. Ajuda bastante. Mas o que aconteceu, inclusive, sobre acabar a faculdade? Eu comecei a planejar meu futuro e aí eu vi que só tinha 2 alternativas. Para eu me formar, eu precisava abandonar o trabalho ou arranjar outro tipo de contrato. Eu não poderia fazer um trabalho full-time me formando na FRJ. Quem estudou lá sabe que é muito difícil conciliar os horários e tem matérias que só tem horários muito específicos. Full-time difícil. Eu ia sair da FRJ e procurar outra faculdade, alguma coisa assim. Nessa época, a OLX, eu não sei se vocês conhecem muito empresas de tecnologia no Rio, mas na época as 2 maiores eram a OLX e a Globo.com. E aí algumas empresas do exterior começaram a procurar muitas pessoas dessas 2 empresas, da OLX e da Globo, e uma delas foi a Klarna. Então, depois de um tempo de eu trabalhando na OLX, eu recebi um contato da Klarna para trabalhar na Suécia. Isso foi antes da pandemia, eu não conhecia nada sobre a Suécia, então o que eles fizeram era que, antes da pandemia, eles pagavam a viagem para você ir conhecer e fazer a última etapa do processo seletivo na Suécia. Aí eu passei, acho que 24 horas na Suécia, porque eu queria voltar para o trabalho o mais rápido possível, só queria perder um dia de trabalho. Senhora. Pode crer. Então foi meio que eu fui num domingo, segunda eu fiz o processo seletivo, Cara, segunda eu já tava no voo de volta. E foi engraçado que nessa foi muito rápido, né? Eu fiz o processo seletivo, eu saí de lá, eu fui para o aeroporto. Quando eu estava no aeroporto, o recrutador já estava, não, a gente precisa que você assine um contrato antes de você embarcar. Eu negociei no fone de ouvido no aeroporto o contrato que eu ia. Aí, cara, que massa. Eu fechei o contrato, aí eu vim para a Suécia. E, inclusive, eu não me graduei, eu fechei a graduação para isso, para poder vir para a Suécia trabalhar. Aí eu vim para a Suécia, eu não conhecia nada da Suécia, e a minha ideia na época foi, eu conheço a empresa, porque eu tenho colegas que já trabalham lá, a empresa vai ser boa, e vai ser numa área que eu já conheço, que é e-commerce, porque eu já tinha trabalhado na Stone. Então, eu sei que a experiência na empresa vai ser boa, eu não tenho a menor ideia como vai ser a Suécia,
mas no pior caso eu passo 1 ano ou alguma coisa assim, depois eu volto com uma experiência muito boa, né? E acabou que eu tô há 4 anos aqui, e no meu 5º ano, quase pegando a cidadania. E quando você estava na Klarna, na Suécia, você trabalhava com o quê? E, tipo, você saiu da Klarna para Engineering Manager, ou você saiu ainda como Dev e depois passou para Engineering Manager? Enfim, qual stack você trabalhava, o que você fazia e depois como é que foi a mudança? Então, antes da Klarna, eu sempre trabalhei com back-end, eu trabalhei muito com C Sharp e trabalhei muito com Python também. Quando eu entrei na Klarna, eu comecei a trabalhar com Java na Klarna. Aqui na Europa, vocês devem ter visto, tem muita vaga back-end que é Java, é quase um padrão, né? Tem. Comecei a trabalhar muito com Java na Klarna. Eu já era desenvolvedor sênior, então o que aconteceu é que eu virei um tech lead da equipe que eu estava tocando. E depois de um tempo, eu acho que foi depois de mais de 1 ano trabalhando como tech lead na equipe, eles falaram, você já está fazendo um papel quase como se fosse de um manager, você já é tech lead da equipe, você já fez onboarding do restante da equipe toda, porque basicamente montaram a equipe depois que eu entrei, então eu tive que treinar todo mundo. Eles falaram, se você tiver um interesse, a gente pode fazer esse experimento, você vai para Engineering Manager e a gente vê como fica, ou senão a gente pode contratar outra pessoa para fazer o papel. Na época eu aceitei, eu achei que era uma coisa que me interessava. Não que eu não me interesse muito também pelo cargo de engineering, eu também gosto muito de programar, programo no meu tempo livre até hoje. Acho que o Galego já viu até alguns projetos que eu faço no meu tempo livre, bem massa. Final e tudo. Então tô sempre codando, mas eu gosto muito da parte de Engineering Manager também. Então eu fiz na Klarna a transição, aí eu trabalhei na Klarna por mais, acho que quase 2 anos como Engineering Manager, antes de partir para o Spotify. E, cara, eu acho que você pegou a Klarna num processo que, tipo, pelo menos quem tava fora, parece que a empresa cresceu bastante, assim, de 2019 ali até a metade da pandemia, me parece que foi um boom gigante, que eu nunca tinha ouvido falar de Klarna e agora tá em todo lugar. Sim. Foi um período muito bom, e é engraçado que a maioria das pessoas que eu converso no Brasil não sabe o que é Klarna, porque a Klarna não está presente no Brasil, né? E até porque a oferta da Klarna não faz muito sentido no Brasil, porque é parcelado, financiamento, e quase toda loja já é o padrão, né? Parcelado e financiamento. Mas aqui na Europa é muito diferente. Então, cresceu muito, e eu dei muita sorte também de estar na empresa nessa época que cresce muito, porque você meio que ganha, se você estiver fazendo um bom trabalho, você vai acabando ganhando responsabilidade muito rápido, né, porque tem muitos buracos em todo lugar da empresa. Então cresceu muito. Um dos projetos que eu trabalhei na Klarna foi um novo método de pagamento, e então a gente fez um método de pagamento do zero até ter milhões de pessoas usando o método de pagamento. Então é um desses benefícios de estar em uma empresa que na época que ela está crescendo muito. É grande na Itália, Augusto? Cara, eu vejo bastante, assim, nos sites italianos, sempre parece Pay with Klarna, mas eu não converso muito com as pessoas, não sei se quem usa, assim. É porque ela tem o checkout que fica no site e tem o financiamento que você tem que baixar o app. Mas foi mal, eu acho que você falou. Não, eu usava bastante na Alemanha, aqui na Bélgica eu não vejo tanto. Sim. Ô Léo, Rocha, tipo, como é que tu chegou na Europa? É um pouco diferente, não? Cara, é um pouco diferente. Acho que vai ser interessante também o pessoal ter mais pontos de dados, assim, pra, enfim, ver como é que funciona. Cara, então, como eu falei, eu fazia engenharia de controle e automação na Universidade Federal de Santa Catarina, e em algum momento, sei lá, na 6ª, 7ª fase, eu decidi que eu queria fazer um estágio para fora, comecei a aplicar que nem um maluco para, tipo, todas as vagas que eu via, tipo, eu tava tendo aula de redes, o professor falava qualquer empresa da Europa, eu ia no LinkedIn da empresa, via se tinha vaga. Fiquei fazendo isso, tipo, apliquei para 200 vagas e eu consegui uma entrevista na Bosch. Durante a faculdade, tipo, quanto tempo de experiência tu tinha, mais ou menos, assim, juntando estágios e empresa júnior e etc? Empresa... Então, eu entrei na empresa júnior já no primeiro semestre, então... Bom, então, você tinha mais ou menos uma experiência, mais ou menos 1 ano e 2 entre estágios e empresa júnior. Sim. Bom, eu fiz processo com a Bosch, passei, e daí eu fui para lá, fui para a Alemanha, fiquei 6 meses lá. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei trabalhando um tempo na Lynx, provavelmente o Léo Menezes conhece. Bom, na verdade era a Kjord que virou Lynx e agora virou Stone também. Então a gente meio que trabalhou na mesma empresa.
em diferentes dimensões, mas eu fiquei daí um tempo trabalhando em Floripa, enquanto fazia a universidade, eu fiquei fazendo estágio na Lynx, e quando eu estava para acabar a faculdade, já tinha acabado quase todas as matérias, só faltava o TCC, eu botei na cabeça que eu queria voltar para a Europa, e, bom, de novo voltei nessa de aplicar. No fim, o meu curso ele tinha uma parceria com alguns institutos de pesquisa na Alemanha, e eu fiz o processo seletivo e passei. Então, eu fui para a Alemanha de novo, era para eu ficar um ano lá fazendo TCC, mas aí, no meio disso, o Covid começou, eu acabei estendendo o tempo que eu ia ficar lá, de um ano para um ano e meio, e na hora de voltar eu pensei, putz, acho que é melhor eu ficar aqui pela Europa do que voltar para o Brasil, até pela questão do Covid. Eu imaginava que se fosse ter alguma vacina seria mais rápido de ter na Europa do que no Brasil. E comecei a aplicar, recebi a oportunidade de vir para a Bélgica. Na época eu não falava nada de francês, não falava holandês, mas, bom, só me joguei, pior dos casos eu ia voltar para o Brasil. E é isso aí, eu estou aqui há 3 anos, trabalhando com Python, JavaScript, e é isso. Tu morou nas duas partes da Bélgica, né? Que fala francês e Sim. holandês, ou só na que fala holandês? No primeiro ano que eu estava aqui, eu morava na parte francesa, Aham. e aí depois eu troquei para a parte holandesa. E, pô, a diferença é absurda, assim. É realmente dois países diferentes. Sério? Eu achei que Aham. fosse mais similar. Não, não muito. Tipo, na parte francesa quase ninguém fala inglês. Tu Aham. realmente tem, tipo, sei lá, tu quer cortar o cabelo, tu vai ter que aprender a falar francês na hora. Tipo, Pode crer. eu fui, sei lá, teve uma vez que eu fui num departamento estrangeiro, tipo, o primeiro dia que eu tava na Bélgica, eu perguntei pra mulher, tipo, você fala francês? Ela, quer dizer, você fala inglês? Ela, não. E ficou olhando pra minha cara, tipo, aprenda francês agora ou deu lugar pro próximo, tipo. Aí, Pode sei lá, crer. me virei no francês que eu tinha. Apontando para as coisas assim. Exatamente. E aí depois eu mudei pra parte holandesa e é bem mais tranquilo. Você fala mais inglês, Todo então, mundo tipo, é fala. bem mais. Sim. Eu Não, fui eu te vou pra visitar, né? A qualquer gente lugar, falou todo mundo. inglês. Aham. Sim, não, é muito tranquilo. Sim. Eu acho que a minha. Eu vindo pra Europa foi um pouco diferente dos dois, assim, porque eu vim meio, tipo, no foda-se totalmente. Tava trabalhando pra uma empresa australiana, aí o meu avô é português, né? Então, tipo, já tinha estado nisso, já tava resolvido. A minha namorada veio pra cá fazer mestrado, eu vim junto, trabalhando pra empresa da Austrália, na metade de 2022 ou 3, não lembro mais agora. 2023, ano passado. A empresa demitiu todos os contractors, tipo, todo mundo assim, layoff de 80%, mandou todo mundo embora. Aí eu, tá, né? Tô aqui, preciso arranjar um emprego. Apliquei pra, sei lá, 500 vagas no LinkedIn, todas as vagas remotas na Europa que eu encontrei, batendo stack, eu não sabendo stack, tanto faz, apliquei pra tudo. Aí consegui arrancar ali umas 10, 15 entrevistas e eventualmente consegui uma offer numa empresa que, tipo, a sede é nos Estados Unidos, mas a sede de tecnologia é na Espanha. Então eu meio que trabalho com os espanhóis no horário espanhol. Só que o pessoal fala inglês, então é de boa. Mas eu vim bem no. Tanto faz assim, vai. Chega lá e vê o que dá. Mas eu acho que todo mundo tem essa experiência de também não ter certeza que vai vir acontecer, mas qualquer coisa volta pro Brasil. Eu fiquei Então. muito tempo pensando Sim. assim. O cara vai com, tipo, 500, 1.000 euros no bolso, sei lá, pensando, cara, qualquer coisa eu volto pra casa, volto pro Brasil Aham. e. Se der tudo errado. E como foi essa experiência na Alemanha, cara? Eu falo um pouco de alemão, mas assim, Aham. desaprendendo quase muito rapidamente tudo que eu sei, porque não tem como praticar, né? Sim. Não vivo lá. Mas na Alemanha também tem muito isso que você falou, né? Das pessoas não. Eu não sei se você morou em Berlim. Berlim falam que é um pouco diferente, mas Aham. tirando Berlim, falam que é muito Hum, difícil comunicar em inglês, né? então, eu morei um tempo em Stuttgart, a primeira vez que eu fui, e depois eu morei um tempo em Aachen, que é uma cidade pequenininha, tipo, que faz tripla fronteira com Holanda e Bélgica. Uhum. E em nenhum dos casos o pessoal falava tipo, tanto inglês, então eu tiveram alguns casos que eu tinha realmente que falar alemão, principalmente em burocracia, coisa do governo, eu tinha que falar alemão. Foi complicado, tipo, quando eu cheguei eu já sabia, eu já tinha estudado um pouco no Brasil, mas é sempre
É sempre complicado, tipo, ter que resolver coisas de adulto numa língua que tu não domina. Uhum. E alemão é difícil também, né, cara? Não Sim, sei quando você estudou passivo, dativo, é muito Não. difícil. Eu fiquei um tempo em Stuttgart também. Gostei bastante da cidade, Ah, mas que massa. passei um mês. Era meio que um intercâmbio, sabe? Quando eu tava no Aham. colégio ainda. Aí eu estudei num colégio ali em Stuttgart mesmo. Ah, sim. Você fez, tipo, aquele negócio do Goethe Institute? Ou... Não, eu conheço esse, mas o Aham. meu colégio do ensino médio, ele era alemão. Então, meio que ele já Ah, tinha um que programa massa. próprio. Aham. Pô, que legal. Pô, mandaram uma pergunta boa aqui pra gente. O Patrick É. perguntou se, tipo, a língua nativa do país é recomendada, assim, por exemplo, Léo na Alemanha ou eu na Itália. Cara, então, tipo, vou te falar que na Itália, no norte da Itália, é recomendado, só que não é tão necessário assim. Tipo, eu consigo me virar no dia a dia tranquilaço só com inglês, e as poucas pessoas que não falam inglês, italiano é muito parecido com português, então você consegue falar em português bem devagar e, tipo, tentar adaptar um pouco ali o sotaque que a pessoa te entende. Mas questão de trabalho, eu não consigo arranjar um emprego na Itália, porque todas as empresas italianas querem que eu fale italiano, né? Eu trabalho remoto para a Espanha, e lá parece ser um pouco mais tranquilo. Enfim, espanhol eu conseguiria me virar também, mas para arranjar emprego, realmente, tipo, se você tá na Itália, precisa ter italiano, não tem outro jeito. Como é que é na Alemanha, Léo? Cara, na Alemanha, tipo, para empresas de tecnologia é tranquilo, a maior parte é tudo em inglês. Eu acho que o que tu mais precisa do alemão é realmente para resolver burocracia, mas, bom, tipo, também, sei lá, você sempre acha alguma solução, dá de levar alguém para traduzir as coisas para ti. Em alguns lugares eles falam inglês, então. Mas eu acho que para, tipo, para empregos em tecnologia no geral é tranquilo. Aqui na Bélgica também. Tipo, Uhum. E tu, eu acho que depende Léo? muito. Só Fala? deixa. Sim, sim. Eu acho que depende muito do tamanho da empresa também. Tipo, empresas maiores no geral vão operar tipo, em inglês a maior parte das vezes, porque não vai ter sede só em um país. Yeah. E na Suécia, Léo, Benes, você acha que tipo, o inglês resolve tudo? Então, isso é uma das coisas boas sobre a Suécia. Inglês resolve tudo. Todo mundo na Suécia adora falar inglês e todo mundo sabe falar inglês. Assim, quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Qualquer Uhum. cidadão aqui dentro da Suécia fala inglês. Eles têm inglês no ensino básico deles e o inglês deles é excelente. Todo mundo que eu encontro fala inglês muito bem. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, o mandatório era o inglês e era proibido falar sueco dentro do ambiente de trabalho. Eles queriam montar um ambiente mais internacional de trabalho, porque eles tinham pessoas vindo de todo mundo trabalhar na empresa e eles não queriam que as pessoas se sentissem excluídas por não saber o idioma quando chegassem aqui na Suécia, né? Então, inclusive o contrário, era mandatório falar inglês e proibido, mesmo se você fosse sueco conversando com outro sueco, obviamente numa conversa privada assim, né? Ninguém vai ser fiscal de corredor para ver que idioma você está falando, mas Uhum. a orientação era só inglês dentro do ambiente de trabalho. Isso é uma política boa. Na empresa que eu trabalho é assim também. Tipo, os espanhóis, quando eles estão conversando só entre eles, às vezes falam espanhol, só que assim que eu entro na conversa, eles mudam para inglês. Só que, tipo, às vezes eu peço para eles falarem espanhol, que o inglês eu já sei, eu quero treinar meu espanhol. Mas sim, é bom essa política, que senão parece que segrega um pouco o time. Tipo assim, o Sim. pessoal que não fala a língua é muito mais provável de eles saírem da empresa ou de não se sentir de fato na equipe, enfim. Exatamente. Eu já ouvi histórias, por exemplo, de empresas que não botam uma guideline assim de qual vai ser o idioma oficial, aonde pessoas estão no meio da reunião conversando em inglês, só que a conversa começa a ficar um pouco mais dura ou começa um debate mais intenso e as pessoas falam, ó, você se incomoda se a gente discutir em sueco separado por um tempo, porque eu me comunico melhor em sueco, por exemplo. Não foi em nenhuma empresa, porque as empresas que eu passei são todas em inglês, mas já vi em outras empresas menores aqui na Suécia que não tem esse guideline, acontece isso. Porque você sempre vai se sentir mais confortável falando o seu idioma nativo, né? Então, ainda mais se tiver um debate muito acirrado, o que é péssimo, porque acaba separando as pessoas da equipe. Então, eu acho legal. Mesmo se for, por exemplo, a empresa na Itália e o idioma oficial tem que ser italiano, todo mundo tem que falar italiano, eu acho melhor ter um guideline do que deixar em aberto e cada Também um acho. falar o idioma que prefere. Sim. Uhum. Tem mais uma pergunta boa aqui que a gente pode responder. Acho que todo mundo deve ter uma experiência similar, na minha visão. E a pergunta é basicamente se a gente acha que as tasks aqui são mais difíceis ou se a quantidade de trabalho, como é que é, se difere muito do Brasil ou não. Enfim, quem quiser começar falando sobre, pode pegar aí. Fica à vontade, Rocha. Quer começar? Pode ser. Cara, eu acho que em questão de task é a mesma coisa. Tipo,
os problemas técnicos que tu tem que resolver aqui no Brasil, eu vejo eles no mesmo nível, mas eu acho que em questão de quantidade de trabalho aqui é bem mais tranquilo, assim. Não tem uma pressão de ter que fazer hora extra, o pessoal respeita muito, tipo, sei lá, dia que tu tá em férias, realmente ninguém vem falar contigo. Tipo, até mesmo, sei lá, já teve casos de eu estar em férias, mas fui checar um PR meu para ver se tá tudo certo. Para ver se tá tudo certo, e meu chefe, tipo, o que tu tá fazendo, cara? Vai aproveitar teu dia de folga. E eu acho que essa é a principal diferença, mas em questão de task, para mim, assim, eu não notei diferença muito grande. Aqui eu Não sei se vocês penso a têm mesma coisa. Assim, ó, uma das diferenças que eu notei, assim, pode ser que eu tenha experiência em poucas empresas, é que algumas empresas do Brasil o negócio era menos, tipo, menos sofisticado em termos de a gente não tem uma pipeline de CI/CD muito boa, é tudo meio dá um SSH no servidor e puxa o repositório lá de dentro e bota para rodar. Aqui parecia que tinha um pouco menos dessa gambiarra, só que assim, eu já trabalhei em empresas no Brasil que faziam tudo com um padrão excepcional, até melhor do que daqui às vezes. Então, enfim, eu acho que às vezes tem uma organização um pouco melhor, mas dificuldade de tasks, mesma coisa. Quantidade de trabalho, os espanhóis são bem tranquilos, é tipo, work-life balance é assim, tipo, a quantidade de trabalho eu acho menor que no Brasil. A galera é bem mais tranquila e bem mais, tipo assim, não, você saiu pra almoçar, tipo, fica aí 2 horas almoçando, tanto faz, ninguém vai te encher o saco entre 1 da tarde e 3 da tarde, não tem nenhum problema. Aqui na Suécia, eu tive muita sorte de passar por empresas excepcionais no Brasil, então diferença de teste que eu não vi muito. Eu também tinha testes muito boas no Brasil, mas de work-life balance, isso é uma das grandes coisas aqui na Suécia. Os suecos, eles respeitam muito o seu work-life balance, então todo mundo aqui não faz nem 1 minuto de tempo extra, de trabalho extra. Só entram em contato fora do ambiente de trabalho se você estiver sendo remunerado por on-call, e mesmo assim você é remunerado apenas por estar em on-call, e você é remunerado também por hora que você é acionado no on-call, sempre arredondando para cima. Então, por exemplo, vamos falar que você está de on-call e alguém entra fora do ambiente um sábado, fazer uma pergunta ou falar que algum sistema está fora, mesmo se demora 10 minutos, é 1 hora inteira de hora extra do tempo de on-call. E as pessoas são extremamente rígidas sobre isso. As pessoas, por exemplo, se chegam 9 da manhã, 5 horas em ponto estão levantando para ir embora, principalmente foi dia de sol. Dia de sol é meio que um acordo coletivo aqui na Suécia que vale tudo, você pode desmarcar a reunião para ir andar e pegar um pouco de sol. Precisa mais também aí, né? Tipo... o inverno aqui não sei como é na Bélgica, mas aqui é muito, muito difícil o inverno. Eu acho que o sol aí é algo raro, tem que aproveitar mesmo. Aqui no geral tá sempre nublado, sempre chovendo. Então, também é mesmo. Eu acho que é parecido, só não é tão frio. Cara, eu tô na parte da Itália que mais chove. Literalmente, tipo, no centro de onde mais chove na Itália é aqui. Mas, tipo, o tempo, na maioria do ano, ele é razoável. Só é ruim no inverno mesmo. Aqui, durante o verão, acaba fazendo muito sol e fica quente, fica muito bom. Mas durante o inverno é pouquíssimo. Você já deve ter lido sobre, mas assim, começa a escurecer 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é como se fosse meia-noite do Brasil, é realmente sem luz nenhuma. É bizarro. Mas acontece o contrário durante o verão. No verão tem o que eles chamam de Midsommar, que o sol fica quase 24 horas. Que é um dia específico, né? Obviamente vai aumentando. É o filme do Ari Aster. Exatamente, fica meia-noite o sol. É muito bom. É um filme de terror, Midsommar, que você tá falando? Isso, Augusto? é um filme de terror. É muito bom de ver. É muito bizarro esse filme. Cara, vamos puxar aqui uma das perguntas que a gente tinha separado. Léo, você acha que Engineering Manager tem que escrever código? Ou no trabalho, ou fora do trabalho, ou enfim. O que você pensa sobre isso? Cara, essa é bem polêmica. Tá, eu vou tentar quebrar em algumas partes. Eu não acho que é obrigatório o engineering manager escrever código dentro ou fora do ambiente de trabalho. Eu já conheci excelentes engineering managers que não programavam e estavam há um tempo ou nunca tinham trabalhado com programação em si. Mas eu acho que isso cria alguns desafios e é muito importante você saber quais vão ser os seus desafios se você for um engineering manager que não sabe codar. Em geral, se você tiver a opção, eu recomendo todo mundo a programar. Eu acho que facilita muito o trabalho de um engineering manager. Eu vou entrar nos detalhes de o que eu acho que facilita ou não.
Agora, sobre a segunda parte da pergunta, codar no ambiente de trabalho ou não. Eu não acho que é obrigatório codar no ambiente de trabalho, mas depende do time que o Engineering Manager, o tamanho do time que o Engineering Manager está trabalhando. Então, por exemplo, se você for um Engineering Manager que está trabalhando com uma equipe de 3 desenvolvedores ou 4 desenvolvedores, eu acho que a indústria principalmente esse ano e ano passado, está cada vez mais chegando nessa conclusão que não é um trabalho full-time você gerir uma equipe de 3, 4 pessoas. Então, a expectativa está cada vez mais que engineering managers com times pequenos façam parte e colaborem com a equipe. O único desafio que eu acho que isso causa é porque tem que ter uma separação muito boa de qual é o momento que você está trabalhando como gerente do momento que você está trabalhando como programador. Então, não pode ter aquilo de, por exemplo, o engineering manager está codando, ele abre um PR e o PR tem que ser aprovado automaticamente porque o manager abriu ele. Então, tem que ter uma separação muito boa, e sempre que eu fazia isso no passado, é meio como se fosse realmente 2 pessoas em 2 papéis diferentes. Quando a gente está discutindo como engineering manager, é como se fosse um Léo, e engineering dá muito feedback, pode falar o que está ruim, comenta bastante. Isso também para discussão de arquitetura e tudo. Agora, quais são as dificuldades que eu acho de engineering managers que não codam? O cargo de engineering manager ele tem várias responsabilidades diferentes, assim como o engineering também, né? Então, o engineering ele coda, mas ele também discute features e requirements com outras pessoas dentro da equipe e tudo. O engineering manager também dá para quebrar em várias etapas. O engineering manager ele é responsável pelas entregas da equipe. Ele também é responsável por coach e desenvolvimento de carreira das pessoas dentro da equipe. E é essa parte que eu acho que fica mais comprometida com o engineering manager que não escreve código e que não está... A gente pode até abstrair mais para isso. Não necessariamente não escreve código, mas não é um líder técnico na área que a equipe está atuando. Então, por exemplo, às vezes você pode ser um engineering manager que coda, só que você vai acabar com uma equipe que usa Salesforce e você nunca programou em Salesforce antes. Ou você pode ser um engineering manager que coda muito back-end, só que você vai acabar com uma equipe que mexe mais com dados e você nunca mexeu com engenharia de dados, ou você nunca trabalhou com a stack que o time está trabalhando especificamente. O problema quando você está nessa situação é que é muito difícil você conseguir mensurar quem são pessoas que estão performando bem ou não. Existem vários arquétipos diferentes de profissionais. Então, até vocês trabalhando, vocês já devem ter visto, tem pessoas que gostam mais de codar e querem passar o dia todo codando, e vão ser excelentes profissionais, mas eles só querem codar, eles não querem conversar com ninguém, eles não querem fazer reunião. Isso é possível. Não querem escrever documento, esse é um tipo, e podem ter existem excelentes profissionais que atuam assim. Existem profissionais que gostam muito de vender o que a equipe está fazendo, que gostam de discutir arquitetura com as outras equipes, que gostam de meio que trabalhar como cola, que eles falam aqui no exterior, entre 2 ou mais equipes para fazer um projeto sair do papel, que é o outro arquétipo completamente diferente. Enfim, a gente podia passar o dia todo falando. E o problema é que muitas vezes o engineering manager que não está por dentro do que está sendo tecnicamente desenvolvido na equipe, ele pode acabar tendo dificuldade nisso. Porque, por exemplo, vamos falar que tem uma pessoa que não está performando, ela está trabalhando pouco, ou não está entregando tanta coisa, e tem outra pessoa que está programando muito e está fazendo toda a diferença, ou é o principal contribuidor de código da equipe. Como você vai conseguir distinguir entre os dois? Se você não souber o que é programação, se você não souber avaliar um pull request, é muito difícil você saber se alguém está refatorando um package JSON, ou removendo arquivos, ou renomeando arquivos, para uma pessoa que realmente está fazendo contribuições essenciais. Vocês podem ter visto, acho que o Augusto fez um tweet sobre isso. Um dos melhores PRs é quando você deleta muita coisa, por exemplo. Isso é uma coisa que não é óbvia para uma pessoa que não está fazendo contribuição técnica direto. Então, acho que fica muito difícil você avaliar acuradamente a performance das pessoas da sua equipe se você não está por dentro da parte técnica. Tem algumas formas que você pode trabalhar em volta disso. Então, uma das dicas que as pessoas dão é: você pode ser um engineering manager, mas também ter talvez um líder técnico que você possa confiar para poder fazer uma avaliação técnica das pessoas, ou você pode procurar outras pessoas dentro da empresa que possam fazer a parte de coach técnico de carreira dessas pessoas. Mas é importante saber que isso vai ser um buraco. Dá para preencher com essas outras artifícios, mas com certeza vai ser uma coisa que vai ser um buraco. Eu acho que deve pesar ainda mais, tipo assim, vamos supor que a pessoa foi para engineering, ela era desenvolvedora e foi para engineering manager. Nos primeiros, sei lá, 5 anos não vai fazer muita diferença ele não encostar no código, porque ele tem toda aquela bagagem muito recente. Eu acho que passou ele de 10, 15 anos que ele não mexeu em nada de código, aí que começa a complicar. Eu também acho. E o que vocês acham? Vocês trabalham com um gerente, vocês acham que é muito diferente trabalhar com um gerente não técnico e um gerente técnico?
Cara, eu só tive gerentes com bastante experiência. Não, mentira, eu tive um lá no começo da minha carreira que não tinha nada de experiência técnica, mas não tinha nada mesmo, assim. Era um senhor de quase 70 anos, de uma empresa antiga, e, tipo, o cara não manjava de nada. Ele mandava a gente fazer uma coisa, se eu falasse que ia demorar 3 semanas e fosse só 2 linhas de código, ele, ok. Então, lá era bizarro. Mas, fora isso, a maioria dos meus managers, tipo, manjava bastante, ou tinha acabado de parar de escrever código no dia a dia, ou ainda fazia um código durante o trabalho. Então, tipo, não senti muita diferença, assim. Eu acho que, tipo, só faz muita diferença quando o cara não, tipo, ele não sabe codar e ele não sabe que ele não sabe codar. Tipo, se ele tem, tipo, dentro dele que ele não tem esse conhecimento e ele, tipo, terceiriza isso para as pessoas, eu acho que é tranquilo de trabalhar, porque eu acho que a pessoa não chegou como engineering manager, tipo, não é só essa skill que ele precisa ter. Então, beleza, às vezes ele não sabe codar, ele tem todo um time técnico que consegue auxiliar ele a tomar essas decisões técnicas. Mas se ele for muito bom nas outras partes, nas outras skills que ele precisaria ter, eu acho que é tranquilo. O problema é realmente se ele tenta tomar decisões técnicas sem ter essa base. Mas E eu não tive experiência trabalhando com pessoas que não têm experiência, acham e tentam tomar essas decisões. sobre o que você mencionou também, Augusto, e sobre programar fora do ambiente de trabalho. Eu acho, pessoalmente, como filosofia pessoal e uma recomendação que eu dou para todo mundo eu acho que é muito bom continuar programando fora do ambiente profissional. Se eu não tivesse tempo na minha vida pessoal de continuar programando, eu não sei se eu teria tomado a decisão de virar engineer manager, porque é realmente uma coisa que eu aprecio muito. Eu acho que eu ia acabar muito frustrado se eu não pudesse programar, nem que fosse em projetos pessoais, em coisas que eu quero testar, se eu não tivesse esse tempo fora do trabalho. Eu não sei se eu faria a transição, para ser sincero. E uma das coisas que eu pessoalmente sempre faço estou sempre procurando projetos novos para poder programar no meu tempo livre, ou dentro da empresa em projetos que eu sei que eu não vou ser um blocker. Então, um dos principais problemas imagina que você está trabalhando numa iniciativa, aí tem 10 tickets diferentes, o seu manager pega um e vai ser aquela que vai ficar travada porque ele teve muitas reuniões ou teve um offsite e aí a equipe não consegue entregar por causa do manager. Eu acho que esse é o principal risco. Então, uma coisa que eu sempre tento fazer tento escolher uma task que não seja que não time sensitive, eu estava tentando traduzir aqui, mas alguma coisa que não tenha um prazo muito curto, ou uma tarefa que você sabe que não vai ser muito urgente para a equipe entregar e foca nela para poder não bloquear a equipe. Tem algo que o meu engineering manager faz atualmente que eu acho bem bacana, é que, tipo, o tempo dele vai flutuar muito e ele não tem muito controle sobre isso, porque pode ser que tenha um incêndio que ele precisa apagar, ou pode ser que o time de produto invente sei lá o quê, enfim. Ele tem infinitas reuniões, aí ele pega uma parte do código e ele vai, tipo, refatorar, assim, ele fala, não, eu preciso subir essas 3 dependências aqui. Isso não é algo que é muito time sensitive, não vai bloquear ninguém, não vai nada, então ele pega, ele cria a branchzinha dele, ele pode ficar trabalhando essa branch 1, 2, 3 semanas, tanto faz, e quando der tempo, aí ele sobe essa refatoração ou essa melhoria, que, tipo, não é core do business, mas tá tirando um débito técnico. Isso aí eu acho bem bacana. Acho muito bacana. E uma coisa também que eu gosto muito dessa perspectiva se você é um engenheiro, que você gosta muito de programar, e você acaba fazendo a transição para engineer manager, que obviamente é um perfil, existem vários outros perfis que dá para dar certo, mas se você for desse perfil, que eu acho que é muito parecido com o meu, uma das coisas é que você sempre vai tentar ser um gerente que você gostaria de ter quando você está programando, né? Então você sempre vai ser essa perspectiva de, poxa, eu vou chamar eu vou marcar uma reunião que vai atrapalhar toda a equipe, eu pessoalmente gostaria de estar programando, então eu sei que eu vou fazer isso pela minha equipe. Então acho que dá essa perspectiva legal de ser o gerente que você gostaria de ter no passado ou que você gostaria de ter no futuro, porque tem, ainda mais hoje em dia está acontecendo muito isso de manager que volta a ser engenheiro e depois volta para manager e acaba fazendo esse zigue-zague na carreira. Então é sempre bom ter essa perspectiva até de eu vou liderar como se qualquer pessoa aqui da equipe possa ser meu líder amanhã quando eu fizer a transição para contribuidor individual de volta. Pois é, falando nisso, você acha que, tipo, é um pulo de tech lead para engineering manager, ele é um pulo lateral na carreira ou ele é para cima? Tipo, claro, vai variar da empresa, né? Existem vários contextos diferentes, mas de modo bem geral.
Você acha que são cargos diferentes ou que tem uma certa hierarquia? Essa é muito polêmica, muito difícil. Varia muito a empresa. Vamos começar do que é o padrão da indústria. O padrão Sim, da indústria beleza. é que é uma promoção, né? Então a maioria das pessoas acaba virando desenvolvedor O sênior padrão e aí depois pega uma promoção. Então o engineering manager, ou primeira etapa, como se tivesse quase equiparado a staff engineer, na maioria dos casos. Eu acho que a justificativa que você consegue encontrar para isso é que aumenta muito a responsabilidade e a pressão que esse engenheiro vai trabalhar. Então, por exemplo, você é um engenheiro, você já está trabalhando, você já é um líder técnico dentro da sua equipe. Agora você vai fazer transição para engineering manager. Então, além de ser um líder técnico, muitas vezes quando você faz a transição, você vai continuar sendo, mas você também vai ter que continuar programando, você vai ter que fazer mais reuniões, você vai ter que lidar com pessoas de outras equipes, você vai ter que lidar com a pressão de fazer coach de carreira e conversas muito difíceis de carreira com as pessoas da sua equipe que antes eram seus pares e agora você vai ter que possivelmente dar notícias difíceis às vezes, né? Então, por causa de todas essas responsabilidades que aumentam, acaba sendo uma promoção. Mas eu, pessoalmente, acho que deveria ser uma promoção? Acho que não necessariamente, mas é muito pessoal. Depende muito de... Eu acho que não deveria ser uma promoção simplesmente pelo fato que as pessoas não deveriam ter um incentivo para virar gerente. Eu acho que ser gerente sempre tem que ser uma coisa que, dada a oportunidade, se for uma coisa que você acha que se encaixa na sua carreira, é uma coisa que você deveria poder tentar, mas isso não deveria ser ter um incentivo financeiro para você virar gerente. Então, acho que ninguém quer ter um gerente que só é gerente, que é frustrado como gerente, que queria ser engenheiro, mas que queria um aumento de 10, 15% e acabou virando gerente só para conseguir esse aumento. Então, eu acho que não deveria ser, apesar de eu entender que isso possa frustrar muitos engenheiros que viram engineering manager e aí acabam com mais responsabilidade, se sentem mais cansados no final do dia e não estão ganhando mais por isso. Pois é, eu acho que no momento atual ia me cansar muito, porque eu tenho uma tolerância muito baixa para reuniões. Muito baixa mesmo, assim. Eu não. Cara, eu não aguento, porque, tipo, se durante 1 minuto da reunião eu sentir que eu poderia estar fazendo algo mais produtivo, para mim já me causa uma certa ansiedade, que eu penso, tipo, cara, por que eu tô aqui, sabe? Eu não preciso estar aqui. E eu acho que Engineering Manager tem. Não é que isso vai acontecer mais, só que tem mais chance de acontecer. Acontece Tem mais. bastante. Tem mais superfície de contato, né? Porque você vai ter que estar em mais reuniões com mais pessoas, enfim. E o que eu acho também acaba dificultando muito é que é um trabalho muito não estruturado. Então, o que acontece é, você é um engenheiro, você vai chegar segunda-feira para o trabalho, né, amanhã, 9 horas você vai começar a programar, você provavelmente já sabe os tickets que você tem que trabalhar, se você não souber, você sabe onde pegar no backlog, você vai abrir o Tmux em uma tela, Visual Studio Code na outra, e você vai programar até aparecer uma reunião, um stand-up, e depois você vai programar de novo. Então é muito estruturado e você sabe o que esperar do seu dia. Agora, Engineering Manager, às vezes você vai ter um buraco de 2, 3 horas onde você pode programar, mas não necessariamente você tem alguma atividade planejada para você, você é o responsável por planejar as atividades. Vai ter dias que você vai ter que trabalhar muito mais do que 8 horas, porque às vezes tem um off-site, às vezes tem que alinhar com pessoas em outros time zones, então acaba que o seu horário se estende muito. Então é muito mais não estruturado do que o trabalho de engenheiro. Então isso acaba cansando muito, principalmente quando você faz a transição no início, porque você se sente meio perdido, porque você acaba não sabendo lidar no início com essas coisas diferentes que acabam aparecendo. E nessa transição, você achou muito difícil? Tipo, sair de... Você tava como tech lead, aí mudou para engineering manager numa troca de empresa. Acho que foi simultâneo, né? Você saiu de tech lead e caiu na outra empresa como engineering manager, basicamente? Ou... Acho que você falou, só que eu me esqueci. Você pulou para engineering manager antes, depois trocou. Primeiro eu mudei para engineering manager na mesma empresa, e depois de 2 anos eu mudei. Cara, foi bem difícil para mim. Não nas coisas do dia a dia. Então, assim, por exemplo, ajudar as outras pessoas no desenvolvimento da carreira é uma coisa que você acaba já fazendo quando você vira senior engineer, evoluindo, né? Tem pessoas novas na equipe. Mas eu acho que a parte mais difícil para mim foram conversas difíceis. Então, por exemplo, quando tudo tá indo bem, você só tem que dar notícias de, você foi promovido, tá tudo dando certo, todas as metas foram batidas, é uma coisa muito fácil de você fazer. O lado muito difícil, que eu gosto de falar para todo mundo que tá sequer pensando em virar engineer manager, é muito difícil você lidar quando você tem que dar notícias ruins para as pessoas. Então, por exemplo, quando tem um probation period muito difícil aqui na Europa, eu acho que deve ser a mesma coisa no país de vocês, de 6 meses. Então, acho que uma das primeiras experiências muito difíceis que eu passei foi ter que falar para alguém que não tinha passado no probation period delas.
para mim, pessoalmente, como engenheiro que gostava só de ficar codando, botar um Tmux, um Spotify para ouvir música e codar o dia todo, ter uma conversa difícil desse jeito, que é importante para outra pessoa, que impacta tanto na vida dela, foi extremamente difícil. Eu passei, acho que, uma semana ansioso pela conversa, antes da conversa acontecer, e depois da conversa não conseguia pensar sobre outra coisa pelos próximos, acho que, 2, 3 dias. Então, no dia a dia, eu não acho que foi muito difícil, mas esses momentos foram extremamente difíceis. Tá, com certeza. Tem Nossa, algumas perguntas um que... negócio bem delicado, né? Ter que Pois lidar com essas porque... coisas. Sim, tipo, afeta muito mais a vida das pessoas do que, pô, você tá codando, tipo assim, você pode afetar o trabalho delas, mas é muito raro você ter que dar notícia que alguém foi demitido ou coisa do tipo. E, tipo, se tu faz um commit errado, tu tem como reverter. Mas se tu dá uma notícia dessas, tipo, de uma maneira tão boa, não tão boa, também não tem muito o que fazer, sabe? É um negócio bem, bem complicado. Precisa de uma preparação bem... É muito difícil. E eu fico até um pouco... Não é para te cortar, não. Só um comentário sobre não, o que você falou. Eu fico... É muito difícil, tem que ter muita preparação. E eu acho... Mas até hoje, para mim, é difícil. E eu acho muito... eu me levanto uma orelha quando alguém fala que é fácil ou que se sente super confortável em dar notícias assim. Porque é para ser uma coisa difícil, né? Você não pode ficar confortável em dar notícias que impactam negativamente a vida dos outros. Sim. Então, é muito difícil. Cara, acho que eu sou melhor em receber notícia sim do que em dar notícia sim, totalmente. Pra mim, parece mais fácil. Eu acho que, tipo, uma core skill de ser manager é ter empatia. Então, tipo, pra mim é incompatível tu ter facilidade de dar uma notícia difícil e ser empático ao mesmo tempo, sabe? E uma dúvida que eu tenho, na real, tu vindo como desenvolvedor e mudando para engineering manager, teve alguns momentos que você via, sei lá, tarefa sendo bloqueada e pensando, putz, isso aqui eu consigo fazer em um dia. E sabendo que, bom, na verdade, o melhor que tu pode fazer é realmente delegar para outra pessoa fazer, porque agora o teu tempo, em teoria, é mais caro, então você tem que estar focado em outras coisas e não só em desenvolvimento. Como é que foi essa transição de aprender quando codar e quando não codar, eu acho? Então, esse tópico é muito bom. E eu fiz uma transição que eu acho que é a transição mais comum para pessoas que vão de engenheiro para engineering manager. Primeiro, começar com uma equipe pequena. Então, quando eu virei engineering manager, eu tinha uma equipe de 3 ou 4 pessoas no início, e depois ela foi gradualmente crescendo. Então, no início, eu ainda programava. É muito difícil. Delegar também é uma coisa que eu tive que trabalhar bastante, não é uma coisa que foi natural para mim, até porque quando a gente está trabalhando como engenheiro, não é o seu trabalho delegar, né? É o seu trabalho executar tudo. Então, natural que você continue com essa cabeça de tudo que aparecer para mim, eu vou executar. Então, para mim, foi muito difícil começar a delegar as coisas. E também relacionado sobre isso, é muito difícil você não ter esse pensamento de se comparar com as pessoas que estão trabalhando na equipe. Porque imagina, você é um tech lead, você está programando muito bem, você vira um engineer manager, agora às vezes não é mais o seu papel programar, você só tem que liderar as outras pessoas. E aí você vê uma pessoa na sua equipe e você acaba se comparando com ela eu acho que ela não programa tão bem, ela não programa tão bem quanto eu programava quando eu era engenheiro ou alguma coisa assim. Sem se tirar completamente, não é mais o seu papel ser engenheiro. As pessoas não precisam chegar ao... Enfim, não é para existir essa comparação entre o seu trabalho e o que as pessoas da equipe estão fazendo. Você pode usar como o seu conhecimento técnico para tentar avaliar como elas estão progredindo na carreira. Então, por exemplo, você ter... Obviamente, toda empresa tem aqueles guidelines de quando um engenheiro é sênior ou não, por exemplo, né? Então, tem que agir dessa forma, tem que ter evidências disso. Mas a gente, trabalhando como engenheiro, a gente tem meio que um intuito de quando a pessoa acaba... A gente acaba sentindo quando a pessoa é um engenheiro sênior, né? Como ela aborda temas difíceis, como ela aborda problemas, incidentes em produção e coisas assim. Esse tipo de coisa é muito útil, mas não quanto uma pessoa está demorando para entregar a tarefa e quanto você, pessoalmente, faria a tarefa ou não. E para vocês, eu queria... Diga. Até com a pergunta para vocês também. Vocês acham que deveria ser uma promoção? Sair de Senior Engineer para Engineer Manager? Não.
Cara, eu não acho que é uma promoção, porque, como tu mesmo falou, tipo, o skill set é completamente diferente. Tem toda a parte de ser um manager que não tá inclusa sendo um desenvolvedor. Então, tipo, eu acho que realmente tem que ser alguém que tenha o perfil para isso e que tenha interesse em ser manager. É bem o que tu falou de você não tem que tratar isso como uma promoção, porque as pessoas não têm que buscar essa vaga só pelo dinheiro, pela promoção em si. Elas têm, tipo, tem que ser algo que ela goste, ter que lidar com pessoas, ter que estar envolvida em reuniões, é uma questão de perfil. E para mim eu acho que é uma mudança muito mais lateral do que vertical. É. Eu acho que, tipo assim, depende um pouco da responsabilidade também. Se a pessoa técnica, um tech lead, vamos supor, tem responsabilidade sobre decisões técnicas e de arquitetura de software, de o que fazer e como fazer, é, ele tem uma responsabilidade similar ao engineering manager, na minha visão, em termos de impacto no bottom line da empresa, né? Então, como seriam responsabilidades similares, eu acho que é um pulo lateral mesmo. Só que se você pegar, tipo, um engenheiro de software que não é responsável por essas decisões e, enfim, só tá ali resolvendo o ticket, aí eu acho que é um pulo para cima mesmo, porque, tipo, é um impacto maior na empresa, é uma responsabilidade maior, como você falou. Tipo, você dorme pior à noite, porque se você fizer alguma cagada, tipo, você, sabe, você impacta a empresa muito mais negativamente do que um engenheiro sênior que fez um commit lá, quer dizer, pode ser que tenha um impacto muito negativo se ele dropar uma tabela no banco de dados, mas via de regra, o impacto é menor. E ao meu ver, tipo, sair de engenheiro sênior, se tu quiser fazer um movimento para cima, um movimento vertical, você iria virar, tipo, staff, não engineering manager. Acho que sim. Tá, tem várias perguntas aqui que a galera quer saber do mercado. Acho que a gente pode dar um pulo assim, um apanhado geral e ver as perguntas de mercado aqui. Primeiro que eu acho que perguntaram é se tem alguma stack em alta aqui que a gente saiba, que identifica. Eu posso falar por experiência própria que eu não. Tipo, eu noto bastante vaga para Python e os frameworks de Python, porque eu trabalho com isso. E eu vejo bastante também vaga para Java. Backend em Java é forte. E eu acho que é onde eu vejo que mais tem. Só que tem coisas que eu nem olho. Por exemplo, eu não olho vaga em PHP porque eu não olho, não sei, não vejo, não sei como é que tá o mercado, não faço a menor ideia. Vocês têm noção de stack também, o que pode estar em alta? Eu acho que, tipo, a gente acaba entrando numa bolha. Tipo, eu também trabalho com Python, então eu vejo bastante vaga em Python. Mas fora isso, eu também vejo bastante vaga em Java, C Sharp. Mas, C Sharp tem. sei lá, é difícil dar uma opinião sem ter viés, porque, como eu disse, a gente está numa bolha dentro da nossa E própria tipo assim, stack. mesmo que você tenha os dados, você não necessariamente tem os dados completos, porque tem muito mais vaga em Python do que em Elixir, por exemplo, porque existe mais empresas usando Python e existem mais programadores que sabem Python. Tipo, o número de vagas não necessariamente diz o quão fácil é de entrar, porque se você tiver algo extremamente obscuro e que ninguém sabe programar nessa coisa obscura, pode ser que seja mais fácil de entrar por esse caminho, porque você não tem competição. Tipo assim, se é um cara que manja muito de Rust, pode ser muito mais fácil entrar por Rust do que por Python. Porque todo mundo sabe Python e, cara, achar um dev bom em Rust ainda é raro. O que eu vejo muito aqui na Suécia, eu tenho alguns colegas que moram em Londres e Amsterdã. O que eu vejo muito é back-end. Java, com certeza, é uma tendência hoje, principalmente na Europa. Tá muita vaga de Java back-end. Python, acho que é o segundo maior que eu vejo para back-end, está crescendo bastante. O que eu gosto bastante de programar Python assíncrono para o back-end. Eu não sei se vocês fazia muito back-end assíncrono com Python no Brasil. E com Fast API na época, quando estava começando, quando lançou. Uhum. Mas tem muito Java e para o front-end React com Next.js. Assim, tem muitas, principalmente se você olhar em Big Tech, a quantidade de empresas que estão usando hoje React com Next.js. Você vê bastante Next? Incrível. Bastante.
Eu que não olho, eu achei que não fosse tão bom, mas porque eu não olho mesmo. Eu não conhecia também tanta vaga de Next, assim. E Tem Java, bastante para falar um Reaction, mas pouco geralmente... de framework, é Java com Spring. Muito Spring. Java com Spring. Uhum. Isso aí que eu vejo também. Tem uma boa aqui. Perguntaram se a gente acha que tem espaço para júnior ou mid-level brasileiro aqui na Europa, essencialmente. O que vocês pensam? Cara, eu sou um bom exemplo disso. Tipo, eu tinha recém saído da universidade, claro que eu já tinha tido experiência de estágio durante a graduação, mas eu fui contratado como júnior na Bélgica. Tipo, eu acho que tem espaço. Não, claro que não tem tantas vagas, porque, bom, tem júnior aqui na Europa, tem bastante júnior, mas dependendo da empresa, tipo, quantas pessoas eles precisam contratar, tem como, sim. Tipo, a minha empresa atual, eles estão com meta de contratar 120 desenvolvedores por ano. Então, tipo, eles não conseguem suprir toda essa demanda localmente e eles acabam contratando bastante gente de fora. Eu vou passar uma visão um pouco mais pessimista, mas é bom para ter todos os ângulos, assim. E não é nem para desincentivar ninguém. Eu acho que se o seu objetivo é vir para a Europa, sempre vai ter oportunidade, principalmente na nossa área, e é bom usar essa oportunidade. Pelo menos na última década e nessa década, eu acho que ainda vai ter muita oportunidade para você migrar para outros países. Então é bom usar essa chance, né, que a gente tem. Mas ainda tem oportunidade, que nem o Léo falou, mas está com certeza mais difícil do que, por exemplo, em 2019, quando eu vim para cá. Sempre tem um custo para você realocar uma pessoa de outro país, então geralmente os custos são bancar todo o processo de visto, que geralmente é para uma empresa terceirizada, né? A Deloitte faz muito isso, o que acaba sendo caro, e também pagar pela relocação em si. Então, muitas vezes você tem que pagar para as pessoas trazerem os móveis dela do Brasil e também tem que pagar o voo, tem que pagar um mês de aluguel, é bem padrão aqui na Suécia pagar o primeiro mês de aluguel do funcionário que está sendo realocado. Então, é muita despesa. Sempre vai ser mais barato você contratar uma pessoa local e também vai ter mais chance de dar certo, porque o que acontece muito a gente vai vir do Brasil, por exemplo, para a Suécia, eu pelo menos, é um choque cultural muito grande. Você não sabe se a pessoa vai conseguir se adaptar ou não. Tem pessoas que vão chegar na Suécia, vão chegar na Itália, na Bélgica, e com um mês vão querer voltar, não suportam, vocês devem saber também. Então, assim, é um risco. É muito custo e risco. Por que as empresas fazem? Porque não tem funcionário suficiente aqui e porque tem muita gente muito, muito bem capacitada no Brasil. O Brasil é muito bom em tecnologia. Só que o que acontece? Com todos esses layoffs que estão acontecendo esse ano na Europa e nos Estados Unidos, tem cada vez mais profissionais disponíveis nesses países. Então, assim, toda vez que uma empresa demite 1.000 pessoas aqui na Europa, são 1.000 pessoas que outra empresa pode contratar antes de trazer alguém do Brasil. Então, com certeza está mais difícil. É uma tendência que eu tenho visto muito as empresas aumentando cada vez mais a barra do que eles esperam para realocar um profissional de outro país. Então, empresas antes que traziam engenheiros plenos agora só trazem pessoas que são sênior ou sênior plus, né, para poder chegar, porque elas sabem que tem mais pessoas procurando emprego no mercado, então elas podem ser mais exigentes sobre o que elas esperam para contratar. Mas, de novo, é só para dar uma visão um pouco de histórico de como foi, mas se é o seu objetivo, não sei quem fez a pergunta, vir para a Europa, com certeza tem oportunidade. É só um pouco mais difícil do que era antes. Eu acho, a pessoa perguntou, o Gilson perguntou se se tem júnior e mid para, enfim, oportunidade júnior e mid para brasileiro fora. E, cara, eu vou falar que júnior provavelmente não. Provavelmente, cara, é muito difícil uma empresa querer trazer um brasileiro para fora para trabalhar júnior no mercado atual. Tipo, tá difícil para júnior daqui. Eu, pessoalmente, quase não vejo vaga para engenheiro júnior aqui, e as que tem são bastante concorridas. Eu acho que quase nenhuma empresa vai querer trazer, a não ser que isso seja um ponto muito fora da curva. Mid eu acho que tem mais chance. Mid eu acho que tem mais chance, e assim, tipo, a questão é que tem duas coisas, né? O momento que, quando você tá no Brasil, é muito difícil de sair, é difícil, né? Tudo ali que o Leonardo falou, da empresa querer bancar o processo de você sair e você chegar aqui. O momento que você tá aqui é outra história. Aí você tá concorrendo praticamente de igual para igual, na minha visão. Aí, sendo mid-level, eu não acho tão difícil assim. Eu já, enfim, nos últimos 2 anos eu fiz alguns processos seletivos para mid e para sênior, passei tanto para os dois tipos de cargo. Eu
Tem alguma certa dificuldade, tem alguma concorrência, só que você aplicar para bastante vaga, tem como. Eu acho que o negócio é realmente ir tentando, tipo, se tu tem um emprego no Brasil, vai aplicando, quem sabe dê certo, sabe? Tipo, a real é que depende muito de qual que é a empresa que tá contratando, depende do país também. Eu sei que em alguns países, para eles conseguirem fazer um visto para ti, eles têm que comprovar que eles não conseguiram contratar ninguém do país, Na e isso França, assim. dificulta bastante. Acho que na Alemanha também mas acho que eles mudaram recentemente também. Mas, cara, eu acho que vai tentando, tipo, se tu conseguir entrevista, já é uma experiência legal de, tipo, fazer entrevista para fora, e é isso aí, eu acho que, tipo, vai tentando, uma hora dar certo, sabe? E para fechar com uma coisa positiva nisso, é que nem o Augusto falou, o primeiro cargo na Europa é sempre o mais difícil. Se você consegue o primeiro emprego, vai ser 10, 15 vezes mais fácil você conseguir o segundo quando você já está aqui. Então, também, tipo, para 500, se você passar em um, mas quando você chegar aqui, você vai conseguir muita oportunidade. São também momentos de mercado, né? Em 2019, 20, por aí, eu recebia, cara, toda semana pelo menos uns 5 recrutadores no LinkedIn querendo que eu fosse para Portugal trabalhar lá e ganhar, sei lá, 2.000 euros por mês. Nenhuma das oportunidades era excelente, só, cara, era um pé na porta muito fácil. Tipo, era só aceitar, pouso lá em Portugal, dá de viver com 2.000 euros, tipo, dá pra sobreviver. E estando lá, aí você consegue arranjar outra coisa. E se o mercado, eventualmente, no futuro, virar de novo que agora tem um certo superávit de profissionais, se virar de novo que a demanda está muito maior do que a quantidade de profissionais disponíveis, aí volta a ficar fácil. E só, eu acho que 2.000 euros não é um salário ruim em Portugal, cara. Os salários em Portugal é muito diferente do restante da Europa. Lá eu acho que é até 2019, né, que você falou. Isso. Eu acho que era um salário bom. Era você tem muito bem na entrevista. Tipo assim, cara, até aqui, em Pádua, dá pra viver tranquilo com menos que isso. Tipo, eu volto e meia posto no Twitter o quanto que eu gasto por mês e só dá mais do que isso se eu viajar muito. Só dá mais que 2.000 se eu viajar muito. Dá pra viver bem tranquilo. Tá. Tem uma perguntinha aqui boa, que a pessoa aqui quer saber qual a importância de um profissional que manja muito de AWS ou Azure, onde a gente está. Eu vou falar que é alto. A minha empresa tem uma equipe de DevOps dedicada, e a equipe de DevOps é um profissional que só trabalha com a AWS aqui na empresa. Posso falar, para mim é essencial você saber. E eu acho que não é nem necessário você saber uma cloud específica, mas é importante você saber a fundo qualquer cloud. Então, por exemplo, se você souber Google Cloud, ou AWS, ou Azure, você facilmente consegue entender como as outras funcionam. Eles têm produtos muito parecidos. Obviamente vão ter nomenclaturas, o que é um Google Cloud Function, por exemplo. Às vezes você não vai saber se você só trabalhar com AWS, mas você consegue entender qual é a diferença dos produtos entre si, como eles se comparam e até poder comparar preço entre eles. Mas é importante, é cada vez mais esperado pelas empresas que eu passei, um engenheiro não necessariamente ser um DevOps completo, mas conseguir levantar um banco se precisar, ou conseguir entender como funciona o que está acontecendo dentro da AWS para debugar um incidente em produção ou alguma coisa assim. Fica muito difícil você debugar qualquer coisa numa empresa que tem a sua infraestrutura na cloud se você não entende nada da AWS. Mas não precisa também ser um especialista, um certificado em AWS ou nada assim. Acho que se você fizer alguns projetos, tentar algumas features diferentes e produtos diferentes da AWS, por exemplo, já é um bom início. Você ia falar alguma coisa, Roger? Não tenho muito para adicionar, não. Acho que é bacana também a pessoa conseguir, pelo menos uma vez na vida, sobe um servidor, tipo server mesmo, e sobe uma aplicação serverless em qualquer cloud. No momento que você fizer essas duas coisas, você começa a entender tipo, como é que você faz um bagulho com server, como é que você faz serverless, qual a diferença entre eles, e aí você vai ter que usar constructos o suficiente da AWS ou da Google para fazer o bagulho funcionar direitinho, que você vai estar num bom patamar, você vai conhecer pelo menos tipo, o que está acontecendo. Esse é o início bom. Outra dica nesse sentido que pode funcionar também faça um projeto, suba ele só num servidor, numa VM dentro de alguma cloud dessa, né? Um S2, por exemplo, da AWS, e depois tenta deixar ele mais barato, porque você vai ver que vai começar a pesar na sua conta. A cloud é muito cara, você vai pagar muito por esses servidores, principalmente se você for em alguma AWS.
tenta deixar mais barato, e aí você eventualmente vai começar a entender containerização, você vai entender os produtos diferentes de container que eles têm. Hoje em dia eles têm produtos que até matam seu container, né? Tipo o Heroku das antigas, que mata seu container se não tiver nenhum acesso, reinicia o container se tiver acesso. Acho que só em tentar economizar você já consegue entender bastante da AWS. Yeah. Tem uma aqui de se a gente acha pós-graduação diferencial ou relevante aqui na Europa, e posso dar minha resposta que eu não faço a menor ideia. Eu não vejo o mercado pedindo muito isso. Eu posso dar, cara. Assim, eu acho que não é diferencial, porque todo o ensino superior na Europa é muito diferente. Então, como funciona na Europa? A graduação geralmente é mais curta do que a graduação no Brasil, principalmente na nossa área. Então, uma graduação aqui na Europa para a ciência da computação, por exemplo, demora entre 3 anos e meio, enquanto no Brasil demora 4 anos e meio. Tem pessoas que demoram 6 anos para se formar, ainda mais se for numa federal. Né? No tempo que a gente demora para fazer uma graduação em uma universidade pública no Brasil, por exemplo, muitas pessoas na Europa já têm até mestrado. Então, acho que não é diferencial por causa disso, porque você vai vir para a Europa com uma pós, um MBA, alguma coisa assim, enquanto todos os seus concorrentes já têm mestrado. Mas também não é para desincentivar, assim, eles não levam isso muito em consideração. Eu não tenho mestrado, né? Acho que, não sei se vocês têm ou não, mas... Não, nada. Acaba não sendo corte e acabam que as pessoas não levam tão em consideração quanto levam no Brasil. Eu acho que no Brasil tem muito mais essa regra não falada de levar muito em consideração graduação em ensino superior, mestrado, doutorado, esse tipo de coisa. Aqui na Europa, se for um cargo extremamente nichado, por exemplo, se você for trabalhar com AI, obviamente um doutorado faz toda a diferença, mas se você for trabalhar com engenharia de software, eu acho que faz pouquíssima diferença. Eu só recomendo fazer se for alguma coisa muito pessoal, por exemplo, você vai fazer uma pós em alguma coisa que você pessoalmente gosta, ou um MBA, porque vai fazer você se sentir mais preparado, vai ser uma área que você quer estudar mais sobre, ou vai ser com um professor que você gostaria muito de passar mais tempo para aprender mais, aí eu acho que faz sentido, mas não em processo seletivo. É isso que vocês veem também? O que vocês acham? Uhum. Inclusive, você comentou que no Brasil faz diferença ter pós, e eu não sei se é tanto assim para a área de tech. Mas eu também não fiquei tanto tempo no Brasil para sentir essa diferença. Não, acho que você está certo. O que eu quis dizer, acho que vale até a correção. O que eu quis dizer, não que no Brasil faça muita diferença, mas eu acho que faz mais diferença do que faz na Europa. Na Europa, eu acho que se você tem uma pós ou não é quase irrelevante. E no Brasil, eu acho que tem... Pelo menos eles dão uma consideração que você passou mais tempo se preparando. Mas eu também acho que não é nada obrigatório. Eu era sênior no Brasil antes de ter a faculdade completa, então com certeza eu não vou estar aqui defendendo certificação ou algo assim. Eu acho que para a área de tech não faz tanta diferença assim. Eu acho que para as outras áreas ter uma pós-MBA, no geral, faz uma diferença, mas... A minha esposa trabalha com finanças. Em finanças é completamente diferente. No MBA faz toda a diferença. Tem vagas que você só pode concorrer se você tiver MBA. É muito diferente. Sim. Tem uma boa aqui, e vai ser boa se vocês souberem algo sobre isso que eu sei muito pouco, que é... A pessoa perguntou se blockchain tá em alta. E, tipo assim, o que eu vejo salários muito altos em umas empresas obscuras que talvez venham a falir se o preço do Bitcoin cair muito. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo também. Eu pessoalmente acho a tecnologia muito interessante. Eu acho que tem muitas aplicações maneiras que dá para fazer, mas só empresas muito obscuras que nem o... Assim, obviamente, acho que tinha algumas exchanges que estavam contratando muito na época que o Bitcoin estava em alta, que podem voltar agora, né? Que o Bitcoin está subindo de novo, nunca se sabe. Mas eu nunca vi em Big Tech muitos cargos em relação a isso. Tem uma coisa ou outra, mas aí não é na Europa, né? Coinbase, por exemplo, contratou bastante. Coinbase é uma empresa consolidada, a gente pode ter uma certa confiança de que não vai falir. Tem algumas, assim, no nível exchange que pode ser bastante interessante. E só fazendo advogado do diabo, as vagas que eu vejo pagam muito bem, muito bem mesmo. Então, pode ser que vale a pena você pegar um negócio desses, aceitar que existe uma chance razoável da empresa falir em 1 ano, 2 anos, e você faz ali um pé de meia. Eu acho que o risco de trabalhar com Bitcoin é o mesmo risco de tu comprar Bitcoin, é um mercado incerto e
E é isso aí. E eu acho que em questão de, tipo, localidade, não sei se faz tanta diferença, ao menos a maioria das startups de blockchain que eu vejo, tipo, estão contratando remoto, não importa muito aonde que tu tá. Não sei se é o que vocês veem também. Não, é verdade, isso é o que eu vejo também. Eu tava pensando exatamente na Coinbase, inclusive, quando eu tava falando, a Coinbase contratou muita gente na Europa. E... Mas vamos tentar pensar fora de cripto. Eu me lembro na época, acho que em 2018, 2019, tinha muitas empresas que estavam falando, fazendo muitos projetos com blockchain. Tinha alguns bancos até no Brasil que queriam fazer alguns protótipos com blockchain, não lembro se vocês se lembram disso. Hoje em dia eu não vejo mais tantos projetos assim, e eu não consigo pensar em algum produto que eu uso que use blockchain hoje. Tem poucos que podem pagar muito, que nem o Augusto falou, mas não é uma tendência, eu diria, na Europa. Se eu não me engano, o Drex que eles estão fazendo é baseado em blockchain, mas eu não manjo muito. Assim. Enfim, uma para fechar aqui, eu acho que isso aqui é fácil da gente responder. Média salarial de um dev mid ou sênior. E eu vou chutar uns valores assim, tipo, aqui pela Itália, mid é uns 40k anual, 40 mil euros anual, vai cair na sua conta 2.300, 2.400 euros no final do mês. Sênior até uns 60 mil anual, que, tipo, depois dos impostos, mas cai na sua conta uns 3.300 euros, imagino, por aí, 300, 3.400. Aí, conforme você vai subindo, o salário vai aumentando, né? Você vai para a Alemanha, o mid tá mais na faixa dos 60 mil anual, o sênior mais na faixa do 80 anual, acho, 85, 90, depende da cidade. E na Suécia não faço a menor ideia. No norte, acima da Alemanha, eu não sei. Acho que na Bélgica é parecido com a Alemanha, né, Léo? É um pouco abaixo, tipo, pouco abaixo. Sei lá, acho que um mid para sênior tá ganhando, sei lá, 70 mil. Mas aí, aqui na Bélgica eles fazem um monte de malabarismo para não ter que pagar tanto imposto, não sei o que. Então, como o imposto tipo, é muito alto, tipo, se você fosse receber isso aí na sua conta, ia pagar uns 40 e tantos por cento de imposto. Para não ter que pagar tudo isso, às vezes o seu salário é mais baixo e a empresa vai te dar um carro, ou vai te pagar o aluguel, ou sei lá o quê, ou fazer algum malabarismo para você conseguir receber mais e ter uma taxa de imposto um pouco menor. A Bélgica faz muito isso, carro, né? Sim, então, eu tô trocando de empresa agora, tipo, na minha empresa anterior eu tinha carro, e daí agora na empresa nova eu tinha o direito a ter um carro, mas se eu abrisse mão desse direito, eu ganho, tipo, um determinado valor líquido, tipo, quer dizer, tipo, o valor bruto eu recebo do carro, eu recebo ele líquido na minha conta, tipo, então é bem complicado de analisar bruto e líquido aqui na Bélgica, porque é muito, depende de quais benefícios que a empresa tá te oferecendo. Cara, eu conheço muitas pessoas que trabalham em vários lugares na Europa, então posso tentar passar como é na Suécia e uma visão da Europa toda. Suécia está entre 50 mil euros por ano a 100 mil euros por ano, seria a faixa. Não tem salário mínimo na Suécia, só por curiosidade, você literalmente pode trabalhar por zero aqui na Suécia, e acaba sendo interessante porque, por exemplo, tem pessoas que estão mudando de área, por exemplo, vamos falar que eu decido agora que eu quero ser designer, por exemplo. Eu faço meio que um estágio, né? E eu vou trabalhar por zero em alguma empresa e depois sobe. Mas os salários em média são bem altos aqui na Suécia. E acaba que eles são muito achatados também. Então, vocês estão falando de imposto alto. O imposto aqui na Suécia, na última faixa, é 54%. Então, é bem alto. Então, acaba que é bem achatado. Assim, não tem uma diferença tão grande no salário líquido das pessoas quanto tem no Brasil, por exemplo. No Brasil, acho que seria um mais extremo. No Brasil tem pessoas que ganham muito pouco e pessoas que ganham muito. O Brasil e é às vezes mais a mesma extremo empresa, de todos. né? No Brasil a gente sente muito aquilo de, por exemplo, na Suécia, você vai ganhar uma promoção, um aumento, a sua vida vai mudar um pouco. Você vai, às vezes, economizar um pouco a mais, mas a sua vida não vai ser radicalmente diferente. Sim. Eu me lembro que no Brasil uma promoção é completamente diferente. Vai mudar, às vezes, a região que você mora na cidade. Vai mudar se você pode ter um carro ou não. Assim, é uma diferença muito grande. Aqui é muito mais achatado. Eu falei, acho que um pouco com o Augusto, a última vez que a gente conversou, eu acho que os maiores salários na Europa hoje são salários líquidos, porque também tem tax break e tudo, são Holanda, Alemanha e Inglaterra. A Inglaterra acaba tendo um salário bem mais alto que o restante da Europa. Eu ganhei ali na conversão, né, na Libra.
Eu já vi vagas pra Inglaterra que pagavam, tipo, um pouquinho acima do meu salário atual nominalmente, só que era em Libra também. Então acaba sendo muito mais. O problema é ter que morar em Londres, né? Preço É, de alugar, aí coisa sobra lá menos, né? Se tivesse que morar em Londres, aí sobra menos. Cara, Mas, e Amsterdã, você moraria, Rocha? É perto, né, de onde... Aham. Cara, moraria. Tipo, aqui onde eu tô, tipo, a gente já tá aprendendo a falar holandês, então a mudança acho que seria tranquila. Amsterdã é internacional, né, pô? Se fala Pô, inglês lá, tranquilaço. não, mas é aquilo, eu fico pensando, pô, no futuro quero ter filho, não sei o quê. Essas Uhum. coisas fazem, tipo, ter o idioma começa a fazer mais diferença, assim. Sim, tá certo. Mas você tá falando que, tipo, no Brasil o salário muda muito, e, cara, assim, na minha carreira no Brasil começou sendo ali a faixa dos R$ 1.000, o meu último salário no Brasil foi, tipo, próximo de 5 mil, foi acho que 4.800. Já mudou 4 vezes. Se tivesse continuado no Brasil, estaria, sei lá, 10 para 15 mil, talvez, às vezes quase R$ 20.000. Você vê, você vai de 1.000 para 20 mil. Aqui na Sim. Europa, cara, o teu pior salário na área de tecnologia vai ser pelo menos 1.500, o pior do pior salário, e o teu Uhum. melhor líquido vai ser tipo 3.500, 4.000 euros líquido. Não, vai, até 5 mil talvez, você conseguir tipo um cargo bastante alto. Mas, tipo, você vê, o salário nunca é 20 vezes maior que de outra pessoa, vai ser talvez 3, Sim. 4 vezes, no máximo do máximo, pegando os dois extremos. Exatamente. E contar até uma história muito... Isso foi um choque de cultura que eu tive quando eu vim aqui para a Suécia, como engenheiro manager. O que acontece? No Brasil, todo mundo sempre quer ser promovido, né? É porque você não tem uma opção, você tem que ganhar mais, né? Claro. Você precisa de dinheiro para sobreviver, para ter uma qualidade de vida. Se você não precisar, sua família precisa. Às vezes você tem pais, avós que podem precisar de alguma contribuição financeira. Então não é nenhuma opção. Você sempre quer ser promovido, você sempre está trabalhando para promoção. E dada a oportunidade, eu acho que 99% das pessoas do Brasil iriam querer uma promoção. Isso Sim. não acontece aqui na Suécia. Então, o que acontece? Na Suécia, os salários são muito achatados. A última faixa de imposto é 54%. Então, você vai acabar pagando muito imposto, principalmente se você, por exemplo, vamos falar que você já é senior engineer e você quer ir pegar uma promoção para staff engineer, você vai ter, às vezes, 20% mais de responsabilidade do que você tinha como senior engineer, e a sua diferença líquida no salário, às vezes, vai ser de R$ 1.000, ou R$ 2.000, algo assim. Vai ser muito pouco, porque você já está sendo taxado muito em 54%. Então, o que acontece muito na Suécia é que as pessoas ativamente não querem ser promovidas. Então, você como manager na Suécia, você não pode nunca assumir que alguém quer ser promovido ou trabalhar, assumir e começar a empurrar mais responsabilidade para eles, porque eles estão performando bem. Você sempre tem que perguntar para eles qual é o seu objetivo é continuar como seu engenheiro, o seu objetivo é uma promoção, até onde você quer chegar na empresa, você não quer chegar, você está confortável onde você está, e a partir daí você monta um plano de carreira. Tem muitas pessoas que Que falam, loucura. se você tentar me promover, eu vou recusar a promoção, porque eu não quero ser promovido. Não faz sentido financeiro e muito menos no work-life balance. E Uhum. ainda mais se a pessoa não for movida por uma ambição maior de eu quero ser CEO, quero ser CTO, algo assim, o salário de senior engineer, por exemplo, já é mais do que o suficiente para você ter uma vida confortável. Então, muitas pessoas tomam essa decisão de não querer ser promovidas além de senior engineer. Com certeza. Caramba. Tem uma que boa também, que a pessoa quer saber, tipo, qual o lifestyle que dá pra ter ganhando esse maior salário de 5.000 euros. E, cara, depende, tipo assim, se você morar em algumas cidades em específico, assim, tipo, especificamente Londres, especificamente, sei lá, Munique, Amsterdã, são cidades muito caras. Você consegue ter uma vida boa. Você consegue ter uma vida boa em qualquer cidade da Europa, tranquilo, sem nenhum problema. Nessas cidades pode ser que o aluguel pese muito. Pode ser que você Sim. vai pagar, tipo, principalmente se você morar sozinho, você vai pagar uns 2.500, uns 3.000 no aluguel. Aí pesa muito. Só que os outros 2.000 euros ainda fazem bastante coisa. Ainda dá. Mas assim, na cidade que eu vivo na Itália, tá? Você consegue um aluguel legal por 1.000 euros. Você consegue todo o resto do seu custo de vida por mais uns 500, 600 euros. Sobra 3.500. Assim, pra onde eu moro é dinheiro que não acaba mais. Sim. É, Eu acho que a maior parte tipo, da onde vai o teu salário é no aluguel Uhum. e o resto, tipo, sei lá, alimentação é muito barato, o lazer também. No fim, tipo, o que vai fazer tu gastar esse dinheiro é, tipo, viajar ou ter hobbies caros, sei lá, e andar de snowboard toda hora.
E eu não sei, ao menos pra mim, eu sinto que, tipo, com a quantidade de dias de férias que você tem, não dá de gastar tanto, assim. Total. Quantos dias de férias você tem na Bélgica? Então, por lei é 20 horas. 20 20 horas, horas? caramba, meu Deus, 20 dias. É um dia É, de pau. É um dia. 20 dias. Só que depende também de quantas horas você está fazendo por semana. Tipo, o contrato mínimo é 38 horas por semana, aí tu ganha 20 dias. Se tu fizer 39, tu vai ter 26. E se tu fizer 40 horas por semana, tu vai ter 32 dias. Aqui são 30 dias úteis e você pode levar, acho que 10 dias de um ano para o outro. Então, tem ano Isso que é você legal. pode acabar com mais. É bastante. Mas como vocês falaram, eu acho que vai ter. Acho que moradia vai ser o que você vai gastar mais. Então, assim, o que vai mudar você ter um salário muito alto. Se você quiser, né? Também não precisa. Se você quiser, você vai poder morar super no centro ou na rua mais movimentada, com um apartamento maior. Você vai poder ter um carro. Aqui os juros são bem mais baixos, então você fazer um lease ou você fazer um financiamento de carro é muito mais viável do que é no Brasil. Você não vai pagar 2 carros enquanto você estiver pagando as prestações. Você consegue ter um carro, consegue alugar uma casa ou comprar e financiar uma casa também. É muito mais flexível do que era no Tranquilaço. Brasil. No Brasil você precisava dar uma entrada de 50%, 60% do valor do apartamento, né, para não morrer nos juros. Aqui, pelo menos na Suécia, você só precisa da entrada em 15% no valor do apartamento para você poder comprar apartamento. Em Amsterdã, você não precisa dar nenhuma entrada. Você pode literalmente só financiar o apartamento inteiro. E os juros são bem mais razoáveis. Hoje eles estão maiores, mas eles ainda são muito mais razoáveis do que eles são no Brasil. Deixa eu pensar em mais coisas. Eletrônico é muito barato aqui fora, né? Então, eu tenho um amigo sueco, eu estava jantando com ele ontem, ele falou que ele viajou para o Brasil, ele foi passar o carnaval, ele amou o Brasil, e aí durante a viagem ele pensou, poxa, eu vou comprar um PlayStation 5 no Brasil, porque eu acho que pode ser mais barato, tudo é mais barato no Brasil, né? Então vai ser mais barato também. Ele foi na loja e ele tomou um susto. Ele falou que ele nunca tinha visto um PlayStation 5 tão caro. Ele falou que era mais de R$ 1.000 mais caro do que o PlayStation 5 é aqui na Suécia. Deve ser assim também no país que vocês moram. Total. Eletrônico, em geral, é É, muito mais barato. total. Sim. E mais doido ainda é que nos Estados Unidos ainda chega a ser muito mais barato. Minha namorada foi para os Estados Unidos recentemente, tipo, foi comprar um iPad e tava, tipo, metade do preço que ela pagaria aqui. É engraçado que, tipo, pô, é até uma mudança de mindset, assim, que lá no Brasil eu pensava, pô, um Xbox, cara, é um investimento que, assim, eu vou ter que economizar uma grana, pá, vou comprar meu Xbox, vou cuidar dele direitinho. Aqui, tipo, pô, o Xbox é o preço de um final de semana em Florença. Aí a gente tava em dezembro, tava chovendo, não tinha nada pra fazer, pensei, cara, quer saber, eu vou comprar o Xbox pra gente passar o inverno jogando. E foi isso. Saiu, eu acho que saiu 400 e tal euros, não sei, isso, tipo assim, comparado com os salários médios do local, é como se estivesse no Brasil e você pensasse, tipo, ah, sei lá, vou dar um pulo lá num restaurante massa e depois vou beber num bar. Tipo, sabe, é uma comparação quase assim. Vamos fazer uma comparação em relação ao salário. Qual é um salário líquido médio na Itália, Augusto? Eu li que é na faixa dos 2.000 euros, o salário líquido médio. E eu acho que tá justo, talvez 1.800, 2.000. Para tecnologia ou em geral, você diz? Ah, no geral, eu digo, tecnologia sobe um pouco, vai para uns 2.500 líquido. 2.500. Hoje o É, PlayStation 5 tá 500 euros, né? Acho que na Itália também deve estar por o aí. mesmo preço. Uhum. Então aí é um quinto, né, do 2.500 que a pessoa ganha líquido Um quinto de por um salário. mês. No Brasil você precisa economizar por meses, né? Sim. É uma compra, às vezes um presente de Natal que você tem que. Eu acho que isso podia ser bem melhor no Brasil, né? Não precisava ser tão caro. Não, E aqui no esses dias Natal, você vai no restaurante, né? Você tem que economizar aqui para ir no restaurante, não para comprar eletrônico. Restaurante é tão caro, né? Eu sinto muita falta Nossa, de restaurante no Brasil. sim. Esses dias também a gente foi numa loja de eletrodoméstico, tipo, eu fiquei de cara com como as coisas são baratas. Tipo, eu fui fazer o cálculo com 2.000, 2.500, 3.000, tu consegue, tipo, mobiliar uma cozinha, enquanto, sei lá, no Brasil tu tem que parcelar, tipo, em, sei lá, 24, 48 vezes para conseguir, tipo, mobiliar a tua casa, enquanto aqui com salário de um mês tu já consegue. Isso é um tópico excelente. Aqui na Suécia é a casa da IKEA, né? A IKEA foi criada Uhum. aqui na Suécia. Cara, móvel aqui na Suécia,
é extremamente barato. Você consegue Sim. mobiliar toda a sua casa, comprar sofá, comprar mesa, comprar tudo que você precisa para sua casa por muito pouco e com qualidade. Vão entregar. Se tiver qualquer arranhão, se tiver com qualquer problema, qualquer móvel que você comprar, eles trocam. E na maioria das vezes dá tão trabalho trocar que eles só te mandam outro. Então, por exemplo, se você comprar uma mesa na IKEA e vier com um riscado, você manda mensagem para eles, não precisa mandar prova, não vai ter discussão. Eles vão te mandar outra mesa e pedem, pô, vai ser muito incômodo você jogar essa mesa fora? Se for, a gente tenta dar um jeito, mas se não for, toma só essa segunda mesa aqui e desculpa pelo incômodo de ter vindo uma mesa riscada. Então, o móvel é muito barato aqui na Suécia, é muito fácil de conseguir. Tinha que ter mais aqui no Brasil, eu nunca vi, acho que não tem, né? Não, Aqui no eu Brasil. acho que na América Tá Latina começando, tem não no tá? Chile só. Vou até Pois é, eu pesquisar não aqui. sei pra ver se também. tem. Não sei se Eu não tinha faço a visto menor uma ideia. vez que tinha no Chile, mas não sei se abriu mais. Cara, eu queria levantar, assim, ó, o que vocês acham que tem de polo de tecnologia interessante na Europa? Tipo, quais cidades que seriam boas pro pessoal pensar em vir pelo fato de ser um polo de tecnologia aqui? Eu sinto muita falta aqui, na região que eu tô, é horrível de tecnologia, não tem nada, nada, nada. Mal e mal tem meetup de tecnologia, você não conversa com ninguém que trabalha com software. Onde que é uma cidade massa, que tem empresas, que tem coisas legais de tech? Cara, eu Dublin. amo... Pode ir antes, fala. Então, eu acho que Dublin, Amsterdã, Berlim. Mas foi um negócio que, pra mim, tipo, vindo de Floripa, que toda hora tinha meetup, tipo, chegar aqui no meio da Bélgica e não ter nada, foi um choque, assim. Pô, Floripa é muito bom, inclusive. Uhum. Cara, eu amo esse tópico, inclusive ontem eu tava conversando com alguém sobre isso. Eu tenho uma visão boa, até porque eu olho bastante também outros países para, no futuro, possivelmente mudar. Eu consigo fazer um resumo. Assim, depende muito também do que você quer otimizar para sua vida. Primeiro eu vou falar só de oportunidade de emprego em empresas que pagam um salário muito bom na Europa. Ou seja, estritamente sobre carreira. Sobre carreira, os melhores países, as melhores cidades hoje são Londres, melhor cidade da Europa. Depois dela, é muito difícil medir, mas com certeza seria Berlim e Amsterdã. Berlim é forte, né? Berlim é muito forte, e Amsterdã também tem muitas empresas de tecnologia, e também tem tax break em Amsterdã, que acabou atraindo muitos profissionais de tecnologia também. Então, para quem não sabe, né, Amsterdã, acho que nos 5 primeiros anos que você mora lá, você paga um imposto reduzido. Isso atraiu muitas empresas, acho que tem até empresas brasileiras que foram para lá. Então, a Hotmart, por exemplo, brasileira, tem escritório em Amsterdã. As gigantes de tecnologia têm escritórios em Amsterdã também, é um polo muito grande. Agora, isso é estritamente sobre empresa, e Dublin também tem algumas grandes, né? Mas, agora, sobre qualidade de vida, aí é muito pessoal. Por exemplo, a Espanha não é um país que tem muitas empresas de tecnologia, mas existem empresas de tecnologia que vão pagar um salário que ainda vai ser bom, não vai ser o melhor salário da Europa, mas ainda vai ser um salário bom, e você vai ter uma qualidade de vida incrível, a comida na Espanha é maravilhoso, e às vezes ganhar um salário maior não vale a pena você passar um frio, inverno, ou inverno escuro, que nem é na Suécia. Então é muito pessoal, mas sobre carreira, sem contar a qualidade de vida, eu acho que seria isso: Londres, Berlim e Amsterdã, os 3 melhores. E às vezes, tipo, indo para esses polos, você acaba que pode até cair numa situação que você vai ganhar menos no final do mês. Porque às vezes você vai pular de um salário que, vamos supor, seu salário no bruto vai aumentar 1.000 euros. Só que aí o seu tax está maior já. Então no líquido só vai aumentar uns 600 euros. Esses 600 vão direto para o aluguel. Tipo, porque o seu aluguel vai ser 600 euros mais caro. Então, pode ser interessante para a carreira, para você ganhar uma experiência massa numa empresa que faz coisas interessantes, que é impressionante, que vai estar legal no seu currículo. Só que você não vai ter uma montoeira de dinheiro. Isso não vai acontecer. Exato. Ou, às vezes, por exemplo, vamos falar que você vai para Berlim só por causa do salário, mas você não gosta da Alemanha e não gosta do estilo de vida da Alemanha. Às vezes você vai acabar gastando mais dinheiro para manter o seu bem-estar, então às vezes você vai pegar um apartamento mais caro, você vai viajar mais, você vai querer ir 2, 3 vezes para o Brasil por ano e vai acabar gastando mais do que você gastaria se você morasse na Espanha. Então às vezes seu salário fosse menor na Espanha, mas você vai sentir muita vontade, não vai sentir essa necessidade de pegar um apartamento melhor só para se sentir bem morando no país, né? Então é muito pessoal isso de quanto você vai gastar. Eu acho que o sonho ainda é trabalhar remoto e morar na Espanha. Cara, muita gente fala isso. Portugal. Eu gosto muito de Portugal e da Espanha. Mas tem... esse negócio de Amsterdã, só para dar um pouco mais de contexto pro pessoal. Agora eles estavam discutindo rever isso, então não sei se vai cair ou não esse tax break, mas a questão é, tipo, na Europa, via de regra, você vai pagar um imposto entre 40% e 50% ganhando um salário alto em tech.
A taxa efetiva total vai ser 40%, 50%. Amsterdã, ou a Holanda no total, não lembro se era Holanda ou só Amsterdã, acho que era Holanda, tinha um teto que nos 5 primeiros anos você ia pagar só 30% do salário de imposto. Ou seja, você ganha 100 mil, vai. Ao invés de você pagar 50 mil em imposto, você vai pagar 30 mil. É 20 mil a mais na sua conta que vai sobrar por ano. Cara, 20 Sim. mil euros, 100 mil e tantos reais, tipo, sobra um carro a mais por ano. É muita coisa. É muita coisa. E você também, no mesmo. É porque é um pacote para tentar atrair estrangeiros, né? Nesse mesmo pacote você também ganha carteira de habilitação, se você já tiver carteira de habilitação no seu país de origem. Então, se você chegar em Amsterdã e você pegar esse tax break, acho que tem algumas, você precisa ganhar pelo menos X quando você chegar na Holanda, você já precisa ter uma oferta de trabalho quando você chegar na Holanda. Tem algumas regras para ver se você se encaixa ou não. Se você se encaixar, você só apresenta a sua carteira de motorista do Brasil e você já ganha a carteira de motorista da Holanda, que aí você pode transformar em carteira de motorista para qualquer lugar da Europa, que é bem legal. Pelo menos aqui na Suécia dá bastante trabalho tirar a carteira de motorista. E o legal desse tax break também é que ele é pelos 5 primeiros anos e depois dos 5 anos você já consegue pedir a cidadania, né? Então, tipo, pô, é muito, sei lá, eu acho bem bom, tipo, tu fica 5 anos, vou perder o tax break, tá, mas agora eu posso ser holandês, tipo. Alguém perguntou aqui, essa aqui pode ser interessante. Quantos anos de experiência no Brasil eu posso começar a tentar aplicar para fora? O que vocês acham? Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de medir, porque a carreira é muito individual de pessoa para pessoa. Então, às vezes, vai ter pessoa que vai ter 4, 5 anos de experiência e já vai ser uma pessoa sênior, extremamente capacitada, que já pode aplicar para fora, e vai ter pessoas que vão demorar, acho que 10 anos para chegar no mesmo patamar. Então, é muito pessoal, não tem certo e errado, e às vezes tem pessoas que vão demorar mais tempo para chegar, por exemplo, para virar sênior, mas depois disso também vão ter uma carreira incrível, porque vão ter passado mais tempo montando uma base, enfim, é muito pessoal. Mas eu diria que, em média, você pode tentar antes, mas em média seria um bom ponto quando você virar sênior ou você estiver perto de virar sênior, você começar a pensar em morar fora do Brasil. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, porque eu fiz isso a minha carreira inteira. A cada 6 meses, eu aplicava para algumas vagas, só para ver o que dá. Ver se tinha resposta, ver se não tinha resposta, ver o que eles achavam do meu currículo. E foi assim, tipo, deu 6 meses, eu fazia um update no currículo, eu mandava enfim, aplicava para alguns jobs e eventualmente eu comecei a ter resposta, assim. Isso foi quando eu tinha uns 2 anos e meio, 3 anos de carreira, ter algumas respostas, tipo, não sei o que, vou marcar entrevista e tal. E, claro, foi numa época, coincidiu de ser numa época excelente. Coincidiu de ser em 2019. Hoje, eu não sei se eu teria conseguido tão cedo. Mas, enfim, na dúvida, eu acho que você vai tentando. Tipo, você acha, você tá... Júnior é muito difícil. Você tá no nível pleno, que você acha que você tem um conhecimento legal, dá pra ir tentando, na minha visão. Perfeito, isso, pleno para sênior, isso ou pleno. Eu diria que é mais sobre isso do que anos específicos de experiência, né? É mais sobre onde você já está na sua carreira. E eu acho que começar a aplicar para fora também é uma forma boa de você ver como é que tá teu currículo atual, o que o mercado está buscando, o que você pode ir aprendendo para se adequar às vagas que você está querendo aplicar. Então, isso é legal. eu acho que sempre é uma experiência boa você aplicar, ver como é que tá teu inglês, como é que tá... Isso é um ponto excelente, inclusive. Sempre fazer processo seletivo nunca vai ser uma coisa ruim, né? Então, assim, acho que tem muita gente que tem essa teoria de se eu aplicar e se eu não for bem na entrevista, eles vão botar numa lista negra de pessoas que fizeram a entrevista e foi horrível e vai ser comunicado e agora eu nunca mais vou poder aplicar para essa empresa ou para outra. Ninguém liga. Então, às vezes, você pode ir muito mal numa entrevista, daqui a 3 meses já aplicar para outra vaga na mesma empresa. Hoje, aplicar para várias vagas e fazer processos simultâneos para a mesma empresa, né? E às vezes você pode não passar em um e passar em outro na mesma empresa. Então, assim, sempre tentar é muito bom. Aplicar. Tem muita gente, e agora a gente pode, se vocês quiserem entrar numa pira um pouco de Big Tech, desses processos seletivos grandes, muita gente que fala que, tipo assim, eu quero tentar Big Tech, eu quero tentar Microsoft, Google, Facebook, Apple, etc. O que algumas pessoas fazem eu vou aplicar para vários jobs que tem processo seletivo similar, que eu não quero passar, eu vou tentar passar nesses, tipo, chegar longe, né? E, enfim, quando começar a ficar claro que eu vou ganhar o job, aí eu dropo do processo seletivo,
para depois, com essa experiência que eu adquiri nessas entrevistas, eu aplicar de fato para Microsoft, Google e etc. Enfim, pode ser algo interessante. E você nem precisa ter esse preciosismo também, porque, tipo, não é porque o Google te recusou agora que eles não vão avaliar o teu processo de novo daqui 6 meses ou 1 ano. Se quiser, você pode tentar todo ano para entrar em FANG e eles não têm uma lista negra. Tipo, Exatamente. eu não sei se eles não têm, eu acho que, sei lá, se tu colou, né, na entrevista, alguma coisa assim. Tipo, Aí se pode foi ser. algo grave, eu acho que deve ter alguma coisa assim, mas, Sim. tipo... É só, assim, só se você fizer alguma coisa, mas aí não seria nem técnico, né? Por exemplo, se você ofender alguém durante o processo seletivo, aí realmente pode acontecer. Mas, inclusive, uma curiosidade, eu acho que na Europa, mesmo em casos assim, é muito difícil de acontecer, porque por causa da lei de proteção de dados. Então, por exemplo, na lei de proteção de dados, a pessoa pode pedir para ser esquecida, e a não ser que a empresa peça especificamente para poder armazenar os dados do candidato por, acho que, 5, 10 anos, eles não podem nem ter uma lista com seu nome que seja uma lista negra. Mas, enfim, a não ser que você esteja ofendendo as pessoas, e aí eu não recomendo ninguém ofender outras Claro. pessoas, muito menos em processo seletivo, não é porque você errou um algoritmo que vão te banir de uma empresa de jeito nenhum. Então, Sim. muito bom. Tem um ponto interessante que eu queria perguntar, levantar para vocês. Tá mais difícil, isso é, tipo, evidente, conseguir emprego remoto aqui. Mas eu trabalho remoto, e eu acho que tu também, o Léo Menezes, também trabalha remoto, né? Ou é opcional, enfim. O que vocês veem do mercado remoto agora? Tipo, tá muito difícil? Tem vaga, tem alguma coisa? Vocês acham que tem uma chance de crescer isso, ou vai continuar complicado? Quem é Josh? Então, hoje eu trabalho híbrido, eu não tenho muito conhecimento. Eu acho que, tipo, no geral, diminuiu todas as vagas, mas isso porque realmente pararam de contratar. Não sei se tem a ver com se, tipo, teve uma mudança entre vagas remotas e não remotas nesse rate. Então, inclusive, Augusto, depois que a gente gravou o último vídeo, eu recebi algumas perguntas no LinkedIn. Isso é uma coisa que é muito boa de clarificar, que é a maioria das vagas remotas da Europa não quer dizer que você possa trabalhar do Brasil para essas vagas remotas. É verdade. Que eu acho que gera muito essa confusão de que vaga remota pode ser remoto, vale tudo, né? Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Então, a maioria das vagas remotas do Brasil, da Europa, você só pode trabalhar. Primeiro, a não ser que esteja escrito diferente na oferta de trabalho, no mesmo país que a empresa está, e isso é por motivos primeiro, de proteção de dados. Então, por exemplo, vamos falar que uma empresa da Europa, na Itália, contrata alguém para trabalhar remotamente no Brasil. A lei de proteção de dados é diferente, e isso é uma preocupação até de um exemplo aqui extremo. Vamos falar que você está trabalhando no Brasil para uma empresa da Itália, o laptop é roubado no Brasil, a polícia tem direito ou não de vasculhar o laptop para poder pegar provas ou alguma coisa assim. As leis de proteção de dados até para as empresas são diferentes em cada um dos países, e as empresas também preferem a lei de proteção de dados da Europa. Só de fazer essa avaliação de risco, você já precisa de um advogado que é especialista naquele país para poder falar, não, o Brasil é um país seguro para os seus dados estarem lá, ou não é seguro, sei lá, um provedor de internet pode roubar os dados da sua empresa no caminho. E o terceiro ponto é também o fiscal. Então, por exemplo, uma empresa está na Espanha, na Itália, ela quer contratar alguém remoto no Brasil, ela precisa saber se é legal, por exemplo, contratar alguém como um CNPJ no Brasil, ou quais são os limites de uma relação de trabalho entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica no Brasil, ou se ela precisa criar uma entidade e contratar a pessoa como carteira assinada no Brasil, por exemplo. Então, as empresas não querem esse tipo de complicação. A maioria das empresas oferta trabalhos remotos para o mesmo país, né? Então, é um trabalho remoto na Suécia, mas você tem que trabalhar na Suécia. E aí tem o segundo nível, que é na Europa, você pode morar em qualquer lugar na Europa, que já são pouquíssimas empresas que oferecem isso, mas ainda existem uma empresa ou outra que você pode trabalhar remoto de qualquer lugar, desde que seja na Europa ou desde que seja no mesmo time zone, né, que eles falam. E aí a mais rara de todas é uma empresa que você realmente pode virar um nômade digital e passar uma semana na Austrália, outra semana nos Estados Unidos, e você vai receber em qualquer lugar do mundo. Essa eu acho mais raro. Eu acho que elas estão diminuindo muito se você comparar nos últimos 2 anos as ofertas de trabalho que são remotas, mas ainda existem algumas vagas assim, e eu acho que elas vieram para ficar. Eu acho que sempre vão ter vagas agora que vão ser completamente remotas, mas eu não acho que elas estão aumentando nos últimos 2 anos, eu acho que elas estão diminuindo. Então a maioria das empresas já está pedindo para você voltar 3 vezes ou
3 ou 2 vezes presencial no escritório. Muitas big techs já estão pedindo para voltar para o escritório também. Sim. Eu trabalho 100% remoto, é opcional, tem um escritório que eu posso ir se eu quiser, mas ninguém da minha equipe vai, então não tem muito motivo, a não ser que seja algum evento ou algo assim. Então hoje eu estou trabalhando 100% remoto, mas eu diria que é exceção, não é regra. Eu acho que a gente está... Pode falar. Só termino depois da pergunta. Claro, eu ia falar que eu acho que a gente está convergindo para alguma coisa de... Por exemplo, no final, eu acho que 10% de todas as ofertas de emprego vão ser remotas, e esses 10% vieram para ficar. Eu não acho que a gente vai voltar para 0% remoto, mas com certeza está caindo para a gente convergir para algum número, 10%, 5%. Pode ser. E você trabalha atualmente, você tem a opção de morar em outro lugar ou tem que ser só Suécia? Então, eu tenho a opção de morar em outro lugar, só que também só posso mudar uma vez por ano, e eu teria que informar o RH e pedir por uma aprovação antes de mudar. E tem muitas restrições de quais países eu posso mudar. Dentro da Europa seria relativamente fácil. Eu tô igual também, mesma situação aqui. Eu posso morar em qualquer, tipo... Tem uma listinha, assim, que essencialmente é muito fácil de... Tipo, se eu posso estar na Espanha amanhã, ou em Portugal, ou Bélgica, enfim. E tem alguns que talvez desse ver com eles. Tipo assim, se eu quiser ir pra, sei lá, pra Sérvia... tem um colega que mora na Sérvia, então, tipo, talvez tem como fazer, mas eu não sei, teria que ver com o RH também. A dúvida que eu recebi no LinkedIn, que eu estava te falando, foi exatamente sobre isso, porque a pessoa tinha interpretado que vagas remotas na Europa, você poderia trabalhar do Brasil, que não é verdade, a maioria é remota, eles fazem relocação de você para o país, por exemplo, para a Itália, e aí depois disso, se você quisesse mudar para o interior da Itália, você pode, porque é remoto dentro do país, você tem que estar no país. Mas, então, até nesse ponto, tipo, na minha visão, praticamente não existe nenhuma vaga que você vai trabalhar remoto do Brasil para a Europa. É muito difícil, é até mais provável você conseguir para os Estados Unidos. Aí tem mais, eles estão mais acostumados com esse negócio de contractor, assim, meio tipo, CNPJ para CNPJ. É muito difícil. O time zone é diferente, né? As regras, E até vale mais a pena. Tipo, você tá no Brasil, você trabalha para os Estados Unidos, é fantástico. Você vai ganhar bem mais dinheiro do que trabalhar para a Europa. E é a mesma time zone. Tem alguém aqui que falou que tem um amigo que trabalha para a Europa do Brasil. É realmente bem raro. É bem raro. Sim. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar sobre? Estamos em 1h30 de live, dá pra gente conversar sobre mais algum assunto ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos ver as perguntas que tem, né? Cara, na real eu tenho uma dúvida pro Léo. Qual que seria... O que você vê que são as principais diferenças de um processo seletivo para um desenvolvedor e para um engineering manager? Cara, eu posso começar quais são as semelhanças. Semelhanças. Eu vejo muito que, tanto para engineering manager quanto engineer, você faz entrevista de arquitetura de sistemas. Então você precisa ter uma visão alto nível de como funcionam os sistemas de computadores, o que é um DNS, o que é um serviço back-end, como encaixar uma fila, esse tipo de coisa. Tirando isso, depende muito de empresas, de novo, né? Mas o padrão para um engenheiro normal, você fazer entrevista de código, ou de algoritmo, né? Você fazer entrevista de arquitetura e você fazer entrevistas com um hiring manager ou com a equipe para ver se você tem um fit cultural com a empresa. Agora, para engineering manager, entrevista de arquitetura, que é semelhança, a maioria das empresas não cobra entrevista de algoritmo do engineering manager, mas cobra em uma entrevista com um product manager para ver como você se relaciona com o principal stakeholder, né, que vai ser o gerente de produto da equipe, e também entrevista de fit cultural. Tem poucas empresas que também pedem para o engineering manager fazer entrevista de algoritmo, mas quando faz é até bem mais fácil do que o de engenheiro normal. Vai ser alguma coisa bem fácil só para ver se ele ainda está por dentro de programar, se ele ainda tem facilidade em fazer algoritmos, mas nunca vai ser tão difícil quanto. Eu imaginava que seria mais diferente. Não é tanto assim. Aí, assim, eu falei meio que o padrão, mas dependendo da empresa,
por exemplo, dependendo da empresa, tem entrevista de cultura, de como ter Uhum. conversas difíceis, de se você consegue dar um feedback difícil, como você lida com isso, se você tem uma discordância dentro da equipe, como você lida com isso. Por exemplo, eu já participei de processo seletivo que uma das perguntas era, imagina que você está numa equipe de engenharia, toda a equipe concorda com uma solução, o gerente de produto concorda com uma solução, e um engenheiro fala que não concorda e que não vai trabalhar numa solução porque ele não concorda tecnicamente com aquela solução. Como você lida com isso? Então, o engineering manager acaba tendo muito mais esse tipo de entrevistas que são menos estruturadas e menos padronizadas, e mais para preferência pessoal de cada empresa. Sim, é um negócio bem comportamental, né? Bastante. Tem uma aqui que sempre vem pra mim que eu vou responder de novo, que é qual a chance de conseguir ser software engineer na Itália tendo inglês, mas não tendo italiano? Cara, zero. Tipo assim, não tenta. Tem umas 3 vagas em Milão, mas não é essencialmente zero. Você tem que ter italiano fluente. Você consegue falar italiano já, Augusto? Pouquinho. Tipo assim, eu consigo me comunicar para resolver, assim, pedir coisa em restaurante, conversar um pouco com a pessoa, tipo assim, bem pouquinho vai, mas que é uma enrolação, é um espanhol com sotaque que eu falo quase, e algumas palavras que eu sei, eu consigo encaixar. Mas, tipo assim, para entender, até que eu tenho bastante facilidade, eu até entendo quase tudo o tempo todo. Só que na hora de falar, você não, tipo assim, você não consegue, não vem as palavras, parece, porque eu não tenho muita prática, mas entender é fácil. Eu não falo nada de sueco até hoje. Nenhuma palavra. Eu sei falar bom dia e obrigado. Tac. Tac, exatamente. E tipo, no supermercado as coisas são tudo tem coisa em inglês ou é tudo em sueco? O nome dos produtos é em sueco, mas todo mundo que trabalha em qualquer supermercado sabe falar inglês. Assim, eu nunca vi outro país na Europa que fala tanto inglês quanto a Suécia. Todo mundo sabe falar inglês. Então, até se você pedir ajuda, por exemplo, em ir para alguém no supermercado, poxa, eu estava querendo encontrar esse tipo de carne, alguma coisa assim, eles vão saber responder. Ah, sim. Bom, Dora, foi altas conversas que a gente pode encerrar por aqui. Fizemos 1h40 de live. Valeu, Léo. Foi bem massa. Bom, qualquer coisa a gente pode fazer outra live em algum momento também, daqui 1-2 meses. Mas foi bem bacana. Prazer te conhecer, Léo. Prazer te conhecer. Foi um prazer. Eu gostei de saber como é a Bélgica. Vou deixar nos chats aqui acho que o Twitter de vocês dois, né? Pra essa galera que você acompanhar. Acho que é onde ambos postam mais coisa, né? Acho que no Twitter. Vamos ver. Se vocês quiserem falar de alguma coisa também pro pessoal acompanhar vocês, não sei, algum projeto, alguma coisa que vocês estão tocando. Eu não tenho nada específico. Eu estava trabalhando num projeto que eu até compartilhei com o Augusto. Era um projeto de tecnologia chamado Find-A-Mill, que não era nem monetizado, mas era para eu estudar mais LLMs. Mas é isso. Valeu pela conversa, valeu de novo por te conhecer, Léo. Eu tô no Twitter, para quem quiser seguir. Massa. Bom, valeu, pessoal. Abraços, vou fechar aqui a live. Gente.